A dedicação altruísta merece traição? Na minha vida passada, levei todos à morte pelo mundo apenas para ser amaldiçoado em troca. Após renascer, eu só quero viver uma vida egoísta para mim mesmo, pelo menos uma vez. Naquela época, eu me debati em uma poça de sangue, forçando-me a ativar o último resquício de magia de percepção em meu corpo, arrancando alguns suspiros entrecortados da minha garganta. Se houvesse outros sobreviventes neste campo de batalha, mesmo que apenas se movendo ou fazendo um som, estaria tudo bem. Eu me agarrei a um último vislumbre de esperança e expectativa, mas os arredores estavam terrivelmente silenciosos, nenhum sinal de resposta. E eu mesmo estava prestes a desmoronar. Aquele grande imperador que foi o primeiro na história a unificar o território dos demônios, empurrando a humanidade para a beira da extinção. Para resistir a ele, liderei resolutamente todos os magos da Torre Branca, assumindo a pesada missão de proteger todos os seres vivos, embarcando nesta perigosa jornada contra os demônios para proteger o futuro da humanidade. Meus companheiros e eu nunca recuamos um centímetro sequer, mesmo que isso significasse queimar nossas almas. Quando o Imperador atacou com as forças de elite dos demônios, lutamos bravamente até que nosso último traço de essência mágica se esgotasse. E finalmente, com a oportunidade que meus companheiros compraram com suas vidas, eu matei o Imperador. No último momento da minha vida, eu vi um dragão. Ela era o último dragão do mundo, e também a observadora que registrava a história. Ela disse: Mestre da Torre Branca, tenho boas e mais notícias para você. Pedi a ela que me contasse as más notícias primeiro. A má notícia era que o exército de demônios atacou a Torre Branca em vingança. A torre foi destruída. Livros de magia e materiais de pesquisa foram quase todos queimados. A boa notícia era que o exército real chegou antes do esperado e salvou alguns sobreviventes. Ela então perguntou se eu me arrependia da escolha de hoje. Minha garganta se apertou, incapaz de dizer sequer meia frase. Ela perguntou suavemente se eu tinha algumas últimas palavras. Eu apenas implorei que ela cuidasse dos meus discípulos sobreviventes. O dragão curvou-se respeitosamente, dizendo que os visitaria ocasionalmente. Eu ri, dizendo que nunca pensei que a nobre raça dos dragões se curvaria a um mero mortal. Ela afirmou francamente que eu merecia completamente tal respeito. Dizer que não tive arrependimentos nesta vida seria falso. Eu posso ter sido o maior mago, mas não um bom líder. Se me fosse dada outra chance, mesmo que taxado de vilão, eu queria viver uma vida egoísta, pensando apenas no meu próprio povo. Minha consciência estava afundando lentamente na escuridão infinita. Finalmente, senti a ponta do dedo do dragão tocar suavemente meus olhos que não conseguiam se fechar. Uma estrela cadente cruzou o céu como se adicionasse a nota de rodapé final à minha vida cheia de arrependimentos. Mais tarde, a história registrou que o mestre da Torre Branca liderou seus magos em uma batalha mortal contra o Imperador Demônio. Ao custo da aniquilação completa do corpo e da alma, ele matou o Senhor dos Demônios e trouxe paz ao mundo. Mas os boatos populares se espalharam. Longe de estarem gratos, as pessoas amaldiçoaram os magos da Torre Branca como estrelas do desastre que trouxeram os demônios ao mundo. 20 anos depois, o vento assobiava pela Torre Branca. Folhas flutuavam pela moldura da janela, caindo suavemente sobre meu corpo. De repente, sentei-me, derrubando o copo de água que acabará de me ser entregue. Eu estava sonhando e dormindo tão indefeso? Não. Eu já não estava morto no campo de batalha? Por que meu coração ainda está batendo? O imperador claramente perfurou e retalhou meu coração. O que está acontecendo? Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos e perguntar qualquer coisa, um barulho alto soou. O ancião de cabelo amarelo chutou a porta diretamente e entrou no quarto. Ele pretendia avançar e me repreender severamente, mas foi rapidamente impedido pelo de cabelo azul ao seu lado. Murmurei baixinho, perguntando a mim mesmo por que ainda estava vivo. O ancião de cabelo amarelo interveio, dizendo que também achava isso bastante milagroso. Meu olhar percorreu as vestes da Torre Branca em seu corpo enquanto eu ordenava que ele relatasse a situação atual em detalhes. E o ancião de cabelo amarelo ficou furioso instantaneamente, repreendendo-me com raiva por ousar dar-lhe ordens. Antes que ele terminasse de falar, sua palma veio cortando em minha direção com um ímpeto feroz. Meu coração de repente se contraiu, instintivamente mobilizando a magia em meu corpo para condensar um escudo de vento para bloquear. Se o pulso dele fosse pego pela força trituradora do escudo de vento, ele se quebraria como palha, mas sua palma parou de repente. Meu escudo de vento mal se formou e depois desapareceu. Eu fiquei completamente atordoado. O que era essa magia inútil, afinal? O ancião de cabelo amarelo bufou friamente, dizendo que eu aparentemente havia me esforçado bastante em segredo. Ele não me culparia por isso por enquanto. Depois que o ancião de cabelo amarelo saiu, o de cabelo azul se virou e me repreendeu por ser louco.
Ignorei seu questionamento, examinando secretamente meu corpo, circuitos mágicos, volume de magia, até mesmo a pureza da magia, tudo era absurdamente ruim. O que eles fizeram com o meu corpo? Perguntei urgentemente a data atual, calculando silenciosamente que estive dormindo por 10 meses. Mas o de cabelo azul parecia completamente confuso, dizendo que eu só estive inconsciente por no máximo 2 dias. Ele havia informado a data sem mencionar o ano. Eu ainda precisava obter informações dos meus discípulos, então disse ao cabelo azul para chamar olhos roxos para me ver, ou olhos amarelos ou olhos vermelhos também serviriam. Os olhos do cabelo azul se arregalaram, perguntando por que eu mencionaria os traidores e como eu poderia chamar a mestre da torre pelo nome dela diretamente. Ele disse que o Olhos Roxos há muito tempo abandonou a Torre Branca pela Torre Vermelha. O Olhos Amarelos roubou livros de magia de alto nível e fugiu. Ambos eram traidores, e a Olhos Vermelhos que eu mencionei agora era a mestre da Torre Branca. Além disso, as pessoas que eu mencionei não eram mais crianças de 5 anos. Ele pareceu entender, dizendo que minha memória devia ter ficado completamente confusa enquanto eu estava inconsciente. Eu não consegui mais me conter e lutei para sair da cama. Quando vi aquele rosto jovem e estranho refletido na janela, levei um choque enorme. Depois de entender completamente a situação atual, fiquei espantado ao perceber que renasci 20 anos após minha morte. O desenvolvimento de hoje foi vertiginosamente rápido. Aquelas coisas brilhantes eram chamadas de postes de luz. Aquela caixa de ferro que corria era um carro. E essa nova cena avassaladora foi toda graças à Revolução Industrial Mágica. As cidades outrora arruinadas há muito recuperaram sua vitalidade, mas eu não pude deixar de lembrar que, quando a extinção era iminente, os olhos das pessoas estavam cheios de desespero. No entanto, o assunto mais urgente agora era investigar as informações do dono original deste corpo. Seguindo as memórias residuais do corpo, o dono original foi adotado pela Torre Branca aos 10 anos, e agora tem 20. Nascido em uma família nobre caída, mas era um mago inadequado de nível 1, provavelmente desesperado, e é por isso que ele correu o risco de desviar fundos de pesquisa para comprar elixires ilegais, nunca esperando que isso levasse à morte. Enquanto organizava as memórias, de repente senti algo errado dentro do meu corpo. Havia um poder mágico massivo e não refinado lá dentro. Seria mesmo por ter bebido aquele elixir ilegal? Espere. O que era essa substância estranha? Guiei aquele líquido viscoso até a ponta do meu dedo. No momento em que o líquido pingou, uma sensação intensa se espalhou. Eu me inclinei para olhar de perto e descobri que na verdade era uma toxina mortal. Por que haveria veneno neste corpo? Fechei os olhos para ponderar por um momento, já tendo clareza em meu coração sobre o que aconteceu. Aquele elixir ilegal era um artigo precioso genuíno que valia uma fortuna. O problema era que alguém havia envenenado secretamente este elixir. Pela dosagem residual de toxina e o momento do colapso do dono original, ele morreu de envenenamento. Mas usar um veneno mortal de tão alto nível para assassinar um mago de nível 1 era um desperdício, embora eu não soubesse quem pregou essa peça com minha alma. Eles me deram a segunda chance na vida que eu mais desejava antes da morte, permitindo-me escapar das amarras do passado e viver uma vida egoísta, pensando apenas no meu povo. E esta bizarra circunstância de renascimento foi realmente um bom começo para mim. Decidi pagar o custo de tomar emprestado o corpo do dono original com vingança. Seguindo o fraco cheiro de remédio que restava no frasco, rastreei o caminho até uma taverna nos subúrbios. Quando eu destruí o lugar, um lacaio relatou a situação ao chefe. Um mago veio nos desafiar, perguntando por aí quem vendeu o elixir. O rosto do chefe escureceu enquanto ele xingava, perguntando quem ousava causar problemas em seu território. Depois de ouvir meu nome, o chefe zombou, dizendo que eu era apenas um mago teórico que só conhecia estratégias de papel, mas o lacaio ainda estava preocupado, mencionando que o cliente que encomendou minha morte usava um anel da Torre Branca. O chefe imediatamente bufou em refutação, pensando que eles não seriam estúpidos o suficiente para se exporem. Assim que ele terminou de falar, eu chutei a porta da taverna e entrei. Eu zombei por dentro, nunca esperei que tantas pessoas estivessem envolvidas nisso. O chefe levantou-se abruptamente, repreendendo severamente minha ofensa. Eu não me importei, apenas sinalizei para que continuassem a conversa anterior. O rosto do chefe ficou azul ferro, dizendo que se eu não tivesse ouvido, ele poderia me deixar ir, e então ordenou a seus homens que me silenciassem. Seus subordinados imediatamente sacaram suas lâminas e avançaram contra mim. Enquanto o chefe esperava para assistir ao show, meu olhar ficou frio. Já que eles estavam correndo para a morte, eu não precisava ser educado. Eu gritei lâmina de vento. Uma lâmina de vento feroz passou num piscar de olhos enquanto o corpo do subordinado caía. Sua cabeça também rolou para o chão. Olhando para a cabeça rolando no chão, meu coração inexplicavelmente vacilou. De todas as mortes, tinha que ser decapitação.
Isso me lembrou imediatamente da cabeça do imperador. O chefe ficou apavorado com a cena, pegando freneticamente uma pistola de seu peito. Sua mão tremeu enquanto ele puxava o gatilho. A bala assobiou em minha direção. Não senti nenhuma magia ligada a essa coisa. Imediatamente ativei um escudo de vento, bloqueando-a firmemente. O queixo do chefe caiu de choque. Embora este dispositivo seja bastante interessante, é melhor devolvê-lo ao seu dono. Eu estalei meu dedo e a bala imediatamente retornou pelo mesmo caminho, atingindo o corpo do chefe. O chefe de repente cuspiu sangue e caiu no chão. Eu me aproximei e sentei na frente dele, dizendo que cortei o som, para não fantasiar que alguém viria, então disse a ele para responder honestamente as minhas perguntas e revelar quem os contratou. Mas o chefe rangeu os dentes e se recusou a falar. Levantei meu pé e chutei seu rosto. Ele realmente valorizava o orgulho mais do que a vida. Isso contava como ter fibra. Aumentei ligeiramente a pressão sob meu pé, pisando com força em seu nariz, forçando o vento para dentro de seu corpo, inflando-o instantaneamente. Olhei para ele, aconselhando-o a contar a verdade rapidamente ou eu o faria explodir. Os lábios do chefe tremeram enquanto ele implorava por misericórdia repetidamente. Estalei meus dedos para retirar o vento, dizendo-lhe para confessar honestamente. Ele ofegou e disse que aquela pessoa lhe deu o elixir e o dinheiro, dizendo-lhe para me vender o elixir barato. Aquela pessoa usava um manto escondendo sua aparência com um anel da Torre Branca na mão. Eu zombei por dentro. O anel era muito provavelmente uma cortina de fumaça para enganá-lo. O chefe de repente se lembrou de algo, acrescentando com urgência que a pessoa tinha um cheiro fresco e refrescante de menta. Nada mais se sabe. Levantei uma sobrancelha para ele, perguntando se ele não tinha medo de sofrer a vingança da Torre Branca depois de me matar. Seus olhos se desviaram evasivamente enquanto ele dizia que a situação atual da Torre Branca era precária. Sem cabeça para se preocupar com tais coisas, eu o pressionei sobre a situação da Torre Branca. O chefe pareceu chocado por eu não saber. Expliquei sem expressão que havia perdido a memória depois de beber o elixir. O chefe rapidamente se desculpou repetidamente, lutando para se levantar e buscar os materiais relevantes. Ele cambaleou para tirar uma pilha de papéis e colocá-los na mesa, também colocando a taxa da comissão lá. Peguei os materiais, meu olhar se fixando diretamente nas entradas relacionadas à Torre Branca. O material afirmava que após a morte do imperador, um feriado nacional, o Festival da Noite Branca, foi estabelecido. O imperador concedeu à Torre Branca 30 anos de isenção de impostos para comemorar os grandes magos. Que favor tremendo! No entanto, no ano passado, a Torre Branca ainda ficou em último lugar entre todas as torres em desempenho. Especialistas apontaram que o maior problema era a falta de magia de alto nível. A família real declarou que o Festival do Cavaleiro Branco deste ano anunciaria grandes notícias da Torre Branca. A falta de magia de alto nível na Torre Branca me intrigou. Naquela época, para evitar essa situação, eu confiei todos os materiais de magia de alto nível a discípulos de confiança. Este assunto precisava de uma investigação separada. Perguntei ao chefe sobre a situação recente das 4 grandes torres. O chefe respondeu rapidamente. A Torre Amarela do Leste controlava o relâmpago e abriu a grande era industrial mágica, auxiliando em muitas invenções que marcaram época, como postes de luz e carros. A Torre Azul do Sul cuidava do negócio de água potável, apoio agrícola e indústria. A Torre Vermelha do Oeste, localizada no deserto escaldante, cooperava com os militares, monopolizando missões de combate como subjugar bestas mágicas. Franzi a testa, perguntando o que a Torre Branca estava fazendo agora. O chefe respondeu honestamente, a Torre Branca fazia entregas. Eu reclamei na hora. Entregas? Que tipo de negócio ridículo era esse? O chefe explicou rapidamente que os entregadores da Torre Branca, ou corredores do vento, podiam voar. As entregas eram rápidas e seguras. Fiquei pasmo. Corredores do vento. Que título absurdo. Absolutamente humilhante. Exclamei que, no passado, os magos da Torre Branca voavam pelos céus, invocando vento e chuva nos campos de batalha. Aquela aparência livre e valente foi uma vez comparada a águias pelo mundo. Que idiota criou um negócio tão risível? O chefe disse cuidadosamente, supostamente o atual mestre da Torre Branca. Meu coração afundou. Era minha criança. Sem poder fazer nada, continuei perguntando o que era um negócio de água potável e o apoio agrícola. Como o negócio de poções se tornou o negócio da Torre Azul? O chefe respondeu que a Torre Azul era líder no mercado de poções, quase monopolizando todo o mercado. Quanto ao negócio de água potável e agrícola, eles vendiam água limpa a preços altos e ajudavam com chuvas em áreas de seca. Eu parecia confuso. O quê? Tinha que se pagar por água limpa? O chefe sorriu, dizendo que ultimamente os ricos só bebiam essa. Em resumo, os lucros dos negócios da Torre Branca ficaram muito atrás das outras torres.
O Festival da Noite Branca era sua última chance de provar seu desempenho, agora faltavam menos de 7 meses para o festival. De repente, o chefe agarrou o peito, tremendo sem parar. Eu já tinha coletado informações suficientes. Devo salvá-lo? O livro Razão registrava densamente atos malignos acumulados como incêndio criminoso, violência, agiotagem ilegal, extorsão e assassinato de aluguel, uma escória cujas mãos estavam manchadas com negócios sujos. Ainda queria que eu o salvasse? Esse tipo de lixo só fica limpo morto. Deixando para trás as palavras, na próxima vida, seja uma pessoa decente. Eu me virei e fui embora sem olhar para trás. A Torre Branca ao amanhecer tinha um ar frio. Abri a porta do meu quarto, meus passos um tanto instáveis. Não pude deixar de reclamar. Que tipo de corpo quebrado era este, ficando fraco depois de usar magia básica apenas algumas vezes? No meu estado atual, eu não poderia usar aquela magia? A magia única que me tornou o maior mago da história humana, o Arquivo de Vento. Tentei condensar a magia, mas ela se espalhou completamente assim que se reuniu. Eu ainda precisava entender melhor a condição deste corpo. Enquanto escaneava a magia, poderia também procurar mais informações. Peguei um livro de registros na mesa, folheando os registros sobre o dono original. O dono original era herdeiro de uma família de um conde, o único sobrevivente de um incêndio na mansão. Ele já foi um gênio observado por toda a nação. Todas as torres e facções lutaram ferozmente para reivindicá-lo. Além disso, enquanto estudava na Academia de Magia do Império, ele obteve notas perfeitas em todos os testes escritos por 6 anos consecutivos. Artigos que ele publicou de forma independente exibiam um talento extraordinário sem reservas. Lendo isso, eu me perguntei, como um gênio ainda poderia ser nível 1 aos 20 anos? Foi então que vi uma introdução dizendo que, se ele não tivesse contraído a síndrome de perda de magia, ele definitivamente teria se tornado um mago de topo representando esta era. Se fosse esse o caso, ele ainda ser nível 1 fazia sentido. Mesmo que ele entendesse de magia melhor do que ninguém, ele na verdade não conseguia usá-la. Nesse momento, o escaneamento terminou. Eu estendi a mão para confirmar os resultados. Depois de verificar cuidadosamente a situação, minhas pupilas se contraíram bruscamente. Isso não era de forma alguma síndrome de perda de magia. Claramente, alguém o havia sabotado secretamente, amarrando seus circuitos corporais. A síndrome de perda de magia, como o nome sugeria, era uma doença teimosa que impedia a circulação e o acúmulo normal de magia. Magos normalmente poderiam construir circuitos de magia em seus 20 circuitos corporais, com um nível determinado pelo número de circuitos de magia construídos. Mas uma vez contraída esta doença, todas essas condições básicas se tornavam inválidas. Mesmo passando uma vida inteira treinando, romper o nível 3 seria difícil. Mas a situação do dono original era diferente. Seus circuitos corporais não estavam naturalmente emaranhados. Alguém deliberadamente os amarrou em nós cegos. Se este garoto era realmente um gênio, ele deve ter percebido há muito tempo que não tinha síndrome de perda de magia. Levantei-me e fui até a estante para procurar. Se ele deixou um diário, talvez eu pudesse encontrar pistas. De acordo com a declaração anterior do Coelho Azul, o dono original geralmente se entregava ao vinho e às mulheres, vivendo atordoado. Mas e se tudo isso foi deliberadamente encenado por ele? Sabendo que alguém bloqueou seus circuitos e até queria tirar sua vida, ele deliberadamente agiu como um ocioso. Dessa forma, cair na tentação do elixir ilegal fazia sentido. Incapaz de confiar em ninguém, ele queria destravar as algemas sozinho. Peguei uma pilha de livros que o dono original deixou na prateleira, espalhando todos sobre a mesa. Enquanto procurava, um livro chamou minha atenção, intitulado Reinterpretando a Magia Básica. Eu folheei casualmente algumas páginas, e o choque em meu coração ficou mais forte. Das falhas das lâminas de vento às vantagens da evasão do vento da magia defensiva, até como melhorar em métodos práticos, tudo analisado de forma extremamente completa. O escudo de vento aprimorado que o dono original propôs era bastante semelhante a um conceito de magia que eu havia escrito naquela época. Mas nos conceitos centrais e princípios subjacentes, tinha diferenças essenciais dos escudos de vento puramente defensivos tradicionais. Eu não pude deixar de suspirar por dentro, claramente completamente incapaz de usar magia diretamente, mas ele simulou e testou tantas coisas em sua mente. Para pesquisar magia básica a esta profundidade, o talento deste garoto realmente fez jus à sua reputação. Além disso, apenas por este livro, eu podia sentir a dedicação e o esforço do dono original para com a magia. Quando folheei até o final e vi aquele pequeno texto na conclusão do livro, eu soube a verdade. Acontece que o dono original sabia há muito tempo da condição de seu corpo. Mas mesmo vendo através de tudo, ele só podia suportar silenciosamente este tormento e desespero sozinho.
Eu me levantei lentamente, emoções difíceis de acalmar, pequeno mago que não cedeu ao seu próprio destino cruel, caminhando pela longa estrada solitária. Eu juro em nome do 17º mestre da Torre Branca, as algemas que você não conseguiu destravar serão destravadas por mim em seu lugar, e os desprezíveis que cruelmente quebraram suas asas, eu os farei pagar o preço por seus pecados. Em algum momento, eu havia adormecido. No meu sonho, eu caminhava pelo familiar jardim da Torre Branca. A voz familiar de uma criança de repente chegou aos meus ouvidos. A cena do passado apareceu imediatamente diante dos meus olhos. 3 crianças pequenas se reuniram ao meu redor. Minha testa franziu. Era aquela maldita maldição do sonho agindo novamente. Os meios desprezíveis do barão do pesadelo do reino demoníaco, me fazendo ser enredado por memórias passadas toda vez que eu dormia. Pensei que renascer neste novo corpo poderia escapar do tormento desta maldição. Parece que esta maldição não tinha nada a ver com a carne, há muito tempo profundamente impressa em minha alma. Mas felizmente, as cenas dos meus discípulos aparecendo nos sonhos não haviam sido torcidas e distorcidas. Foi quando eu os ensinei sobre o sistema de poder mágico. Eu sorri e disse que a magia na verdade se dividia em 4 tipos: aprimoramento, velocidade, harmonia e especial. Olhos roxos imediatamente perguntou se a Torre Branca defendia o sistema de harmonia. Eu respondi que sim porque era o que melhor se adequava à magia do vento. Olhos vermelhos inclinou a cabeça e perguntou se cada torre gostava de sistemas diferentes. Eu pacientemente expliquei que cada torre tinha características diferentes. A torre amarela era do sistema de velocidade. A torre vermelha era do sistema de aprimoramento. A torre azul e a torre branca eram representantes do sistema de harmonia. Olhos amarelos levantou a mão dizendo que queria o sistema de velocidade. Eu disse a ele gentilmente que o poder mágico era inato e não podia ser escolhido. Eu, no sonho, então me agachei, desenhando uma fórmula simples no chão, fazendo com que cada um tentasse testar seus atributos de talento. Olhos vermelhos fechou os olhos obedientemente, sua pequena mão tremendo levemente enquanto ela tentava. Observei a magia suave flutuando ao seu redor, sorrindo para dizer a ela que era do sistema de harmonia. Olhos vermelhos disse imediatamente, feliz, que ela era igual ao mestre. Seu rosto estava cheio de alegria indisfarçável. Olhos amarelos, vendo isso, correu imediatamente para testar. Momentos depois, ele comemorou animadamente. Ele testou o sistema de velocidade que queria. O sempre silencioso Olhos Roxos floresceu com uma aura mágica única em forma de flor ao redor de seu corpo, mas olhou para cima desapontado, perguntando se o talento realmente não podia ser mudado. Eu me agachei para dizer a ele gentilmente que, entre todos os magos, o sistema especial compreendia apenas 0,2%, sendo extremamente precioso. Ele abaixou a cabeça, dizendo baixinho que gostava do sistema de harmonia e queria ser como o mestre. Eu ri, dizendo que originalmente planejava dar a ele, o aluno do sistema especial, o maior tempo de orientação pessoal. Olhos Roxos de repente olhou para cima, os olhos brilhando de expectativa, perguntando se eu realmente lhe daria a maior orientação pessoal. Após obter a confirmação, ele imediatamente estendeu sua pequena palma, querendo que eu fizesse uma promessa de dedinho. Eu fiquei parado, observando a cena do passado, os cantos da minha boca formando inconscientemente um leve sorriso. Naquela época, todos ainda eram crianças inocentes, puras e belas. De repente, uma transmissão estridente me tirou do sonho de volta à realidade. A transmissão me notificou para me apresentar imediatamente ao escritório 4202. Levantei-me e instintivamente examinei a condição do meu corpo, encantado. Dos 20 nós mortais originais, 12 haviam sido desfeitos. E conforme os circuitos se abriram, eu subi diretamente para o nível 2. Nunca pensei que, depois de viver tanto tempo, eu teria um dia em que ficaria feliz por alcançar o nível 2. Parado na porta do escritório, levantei a mão para bater. O ancião de cabelo amarelo me viu entrar e perguntou se eu estava me sentindo melhor. Eu concordei vagamente. Olhando para ele, maduro e firme, diante de mim, meu coração se encheu de emoção. O ancião de cabelo amarelo na verdade já foi meu júnior. Agora, aos 45, ele já havia se tornado um ancião capaz. Naquela época, ele era honesto e dedicado, sempre me seguindo, me chamando de sênior e fazendo perguntas. Depois que me tornei mestre da torre, ele corria para me atender diariamente. Bem adorável. Pensando nisso, um traço de sorriso satisfeito apareceu no meu rosto. Vendo-me sorrir, o rosto do ancião de cabelo amarelo escureceu de repente, dizendo que havia recebido relatórios de morte do chefe da família Gordon e do capitão da equipe de ação. Ele me encarou, seu tom sério, dizendo que a família Gordon e a equipe de ação exigiam total responsabilidade. Eu dei de ombros, dizendo que tinha motivos legítimos de autodefesa. Aqueles caras planejavam me assassinar.
Falando, eu peguei o elixir envenenado e o livro razão registrando a comissão e o pagamento do assassinato. O ancião de cabelo amarelo pegou o livro razão para examinar cuidadosamente. Não apenas registrava detalhes do assassinato, como os valores marcados também correspondiam completamente à taxa da comissão. Depois de ler, ele ponderou por um momento, dizendo que este assunto seria encerrado como legítima defesa. Agradeci a ele e pedi um favor pessoal, dizendo que queria encontrar o mestre da torre. O ancião de cabelo amarelo, ao ouvir isso, disse que o pedido não era difícil, mencionando também que eu costumava discutir assuntos relacionados à magia com o mestre da torre antes. Mas para encontrá-lo, levaria pelo menos meio ano. Murmurei para mim mesmo. O dono original na verdade discutia magia com a olhos vermelhos com frequência. Mas se eu tivesse que esperar meio ano, o festival da Noite Branca já teria começado e tudo seria tarde demais. O ancião de cabelo amarelo explicou que o mestre da torre estava ausente no momento, lidando especificamente com vários casos de comissão complicados. Eu não pude deixar de perguntar por que assuntos tão triviais precisavam ser tratados pessoalmente pelo mestre da torre. O ancião de cabelo amarelo suspirou, dizendo que a Torre Branca atualmente não tinha mais magos de alto nível. Eu perguntei rapidamente qual era o nível do mestre da torre agora. O ancião de cabelo amarelo respondeu que ela era uma maga de alto nível 7. Eu tive ainda mais certeza de que precisava encontrar o discípulo que pegou os materiais naquela época e perguntar claramente. Depois de conversar, eu me virei para sair. No momento em que saí, o vice-mestre da Torre Branca entrou no escritório. Ele disse que originalmente queria aconselhar o ancião de cabelo amarelo a não ser muito duro comigo. Parecia que ele já tinha me dado uma lição. O vice-mestre disse que fui trazido por ele e que ele sempre se importou comigo, dizendo também que a magia básica não poderia atingir este nível em um dia ou dois. Eu devo ter me esforçado consideravelmente em particular. O ancião de cabelo amarelo, ao ouvir isso, assentiu pensativamente, dizendo que eu poderia ser mais trabalhador do que ele imaginava. O vice-mestre sorriu, dizendo que isso era ótimo, e então sugeriu que fossem juntos ao escritório para uma reunião. Enquanto isso, eu provavelmente tinha visto meus discípulos no sonho, então não pude deixar de vir ao jardim para passear e olhar. Um zelador idoso de cabelos brancos se aproximou, chamando meu nome com entusiasmo, dizendo que sentia muito por eu ter sofrido um acidente e perdido todas as minhas memórias, e também relembrando com saudade os dias em que eu vinha ocasionalmente conversar com ele. Murmurei para mim mesmo. A notícia da minha amnésia se espalhou demais. Para entender melhor o passado do dono original, eu entrei na conversa, perguntando se ainda poderíamos conversar no futuro. O zelador idoso riu, agradecendo-me pela sugestão, mas dizendo que seria difícil, pois ele logo deixaria a Torre Branca para não mais voltar. Eu rapidamente perguntei se ele havia encontrado alguma dificuldade. O zelador suspirou, dizendo que agora este departamento só tinha ele. O que o sustentou ao longo dos anos foi o discurso do mestre da torre anterior na cerimônia de inauguração. Aquele mestre da torre disse que nesta torre, todos eram necessários, então, por favor, vivam com orgulho como parte da Torre Branca. Ele disse que talvez parecesse ridículo, mas a partir daquele momento, ele realmente sentiu que fazia parte da Torre Branca e trabalhou duro até agora. Eu disse a ele solenemente que isso não era nada ridículo. Eu realmente pensava assim. Os olhos do zelador idoso avermelharam enquanto ele agradecia, mas mudou de assunto, dizendo que havia decidido pedir demissão. O zelador disse, você também deve saber que a situação da Torre Branca está muito difícil agora. Especialmente fazendo o trabalho de gerenciamento de instalações, ele podia sentir mais profundamente que a situação financeira da torre estava muito pior do que antes. E no próximo mês, seu tempo de trabalho aqui completaria 40 anos. Lembrei-me que aqueles que dedicaram 40 anos à torre poderiam receber dinheiro suficiente para comprar uma casa em uma cidade grande. O zelador sorriu amargamente, dizendo que a Torre Branca atual não conseguia produzir tanto dinheiro. Para juntar essa quantia, quem sabe quantas pessoas teriam que arriscar suas vidas aceitando comissões de alto risco. Pensando nisso, ele realmente não conseguia se sentir à vontade pegando aquele dinheiro. Afinal, a Torre Branca há muito tempo era seu segundo lar. Meu coração estava com sentimentos mistos. Nunca pensei que a Torre Branca tivesse caído a este ponto. Antes, eu achava que a Torre Azul fazendo aqueles trabalhos esporádicos era degradante. Mas quem era eu para menosprezar esse esforço? Pelo menos eles ganharam um bom dinheiro e estavam desfrutando da maior era de ouro da história. Enquanto eu não deixei nada para trás, nem mesmo pude pagar bônus para pessoas que contribuíram por 40 anos para a torre. O zelador idoso de repente agarrou minha mão com urgência, perguntando por que eu estava cerrando o punho com tanta força que estava sangrando. Respirei fundo, suprimindo a força-culpa avassaladora por dentro, e perguntei quando ele planejava sair.
O zelador idoso pegou um kit de primeiros socorros e enfaixou meu ferimento com cuidado, dizendo que planejava sair em cerca de 2 semanas. Eu disse a ele que não precisava sair. Eu tinha um jeito de resolver o problema do bônus. Pedi a ele que definitivamente esperasse por mim. De volta ao meu quarto, sentei-me à escrivaninha ponderando sobre métodos viáveis específicos. Atualmente, eu poderia pensar em pesquisa, palestras, aceitar comissões, mas receber dinheiro de tudo isso levava muito tempo. Com meu status atual de mago de nível 2, executá-los era realmente muito difícil. A única maneira de atingir o objetivo rapidamente era o negócio de poções. Li uma notícia e, após identificar a oportunidade de negócio, dirigi-me imediatamente ao escritório do vice-reitor. Nesse momento, 2 anciãos e o vice-reitor estavam em uma reunião, discutindo meu desvio anterior de fundos públicos. A anciã das finanças defendia uma punição severa. O ancião de cabelo amarelo defendia um tratamento leniente. A anciã das finanças retrucou, dizendo que um pequeno roubo leva a um grande roubo. O ancião de cabelo amarelo brincou que a Torre Branca era muito pobre. Isso irritou a anciã das finanças, que imediatamente bateu na mesa, dizendo que eu deveria ser trancado na caverna de reclusão para refletir. O ancião de cabelo amarelo objetou, dizendo que trancar um novato de nível 1 não produziria resultados. O vice-mestre também concordou rapidamente, dizendo que a punição de reclusão era de fato muito severa. Ele propôs, em vez disso, impor uma compensação tripla por apropriar-se indevidamente de fundos de pesquisa, mostrando punição e sendo razoável. A anciã das finanças suspirou pesadamente, dizendo que a punição do vice-mestre era muito leve. Mas, pensando bem, a Torre Branca já estava operando com prejuízo. Que direito tínhamos de exigir alta compensação dos magos? Além disso, metade das instalações estava ociosa, com quase nenhuma fonte de receita. Mesmo vendendo todo o equipamento das salas de fabricação de poções, mal daria para juntar despesas para 3 meses. O vice-mestre opôs-se firmemente de imediato, dizendo que não poderíamos de forma alguma vender equipamento por dinheiro. Seu tom era solene ao dizer, aqui é onde os magos se reúnem para florescer novas verdades. Não poderíamos vender o futuro da Torre Branca apenas para encher nossos estômagos agora. A anciã das finanças zombou, que futuro, já esperamos 20 anos. O ancião de cabelo amarelo, vendo isso, interrompeu severamente sua conversa negativa. Mas a anciã das finanças retrucou que, mesmo que houvesse um gênio inigualável que pudesse salvar a torre, ele não escolheria a Torre Branca em declínio no final. Ela aconselhou o ancião de cabelo amarelo e o vice-mestre a encararem a realidade e abandonarem essas fantasias ilusórias. Considerar adequadamente como ganhar dinheiro para sobreviver era a prioridade. Nesse momento, eu bati na porta. Após obter a permissão do vice-mestre, abri a porta e cumprimentei a todos. O vice-mestre falou primeiro, perguntando o que eu queria vindo aqui a esta hora. Eu disse que tinha uma proposta e queria que todos me deixassem ser responsável por um negócio. A anciã das finanças zombou imediatamente, dizendo como eu era engraçado. Eu havia esquecido que tinha acabado de desviar fundos de pesquisa alguns dias atrás, e ainda ousava dizer que queria fazer negócios? Ignorei a pergunta dela, dizendo que para recuperar a minha memória, eu tinha lido jornais antigos e descoberto que o território de Bin tinha um surto de gripe grave e emitido uma ordem de confinamento. O vice-mestre disse que também tinha visto esta notícia. Se a situação fosse verdadeira, seria terrível. A razão pela qual era complicado era porque esta gripe não tinha atualmente nenhum tratamento eficaz. No passado, a Torre Branca podia desenvolver vacinas, mas a fórmula perdeu-se há 20 anos. Assenti em confirmação, dizendo que até a Torre Azul, que monopolizava o mercado de poções, estava de mãos atadas. Então, planeio começar por aqui. Reiniciar o negócio de vacinas que a Torre Branca outrora vendia exclusivamente, gerando receitas para a torre com a venda da vacina da gripe cardena. Os anciãos das finanças zombaram, afirmando categoricamente que esta proposta não tinha qualquer valor que valesse a pena ouvir. A torre e as grandes empresas farmacêuticas investiram fundos maciços em magos de alto nível durante 20 anos sem criar uma vacina. Um pirralho de 20 anos como eu nunca conseguiria. Eu não neguei que todos eles falharam. Também admiti que tinha de facto 20 anos. Mas, mudando meu tom, disse solenemente que era um gênio com total confiança de que poderia criar a vacina, implorando a todos que investissem em mim. A anciã das finanças explodiu na hora, perguntando que piada eu estava a fazer, e depois fez as contas. Os meus 17 pedidos de fundos de investigação totalizaram 800 mil PEV, mais algum dinheiro desviado para comprar elixires ilegais. Ela ficou mais agitada, zombando que eu era um jovem mestre mimado que não entendia conceitos de dinheiro, e mesmo assim atrevia-me a gabar-me de ser um gênio. O vice-mestre interveio para impedir, dizendo que eu estava a submeter uma proposta formal de investimento como um mago da Torre Branca.
A anciã das finanças, como uma anciã, estava a ser demasiado rude em palavras e ações. A anciã das finanças então pediu desculpas relutantemente. Compreendendo o contexto, finalmente percebi por que é que ela era tão hostil para comigo. Ao longo de 10 anos, o dono original não tinha produzido um único resultado de investigação decente, no entanto, consumiu fundos tão enormes. Como anciã gestora das finanças, o seu ressentimento acumulado era compreensível. Mas, no final de contas, eu não era o dono original e as minhas capacidades não eram apenas teóricas. O vice-mestre olhou para mim, perguntando por que eu tinha certeza de que o surto no território de Bin era a gripe cardena. Eu disse-lhes que havia, claro, provas sólidas, pedindo a todos que virassem para a segunda página do jornal. Registrava que o arcebispo da igreja de Altair mudou subitamente o seu itinerário durante a peregrinação para ficar num pequeno local remoto durante um mês, realizando orações de bênção. Esta ação era demasiado anormal. A igreja de Altair adorava a Mãe Terra. Os 7 arcebispos pareciam ser líderes religiosos íntegros, mas eram completamente o oposto. Um arcebispo que quisesse chegar à posição de cardeal arcebispo da igreja precisava de fundos eleitorais maciços. O seu verdadeiro propósito para as paragens da peregrinação era encontrar nobres e mercadores locais para recolher ofertas. Mas aquela pequena cidade remota era pobre e atrasada, não se conseguia extrair muito lucro dali. O ancião de cabelo amarelo interveio, dizendo que a igreja afirmava que era para orações de bênção. Eu respondi, isso era ainda mais estranho. Por que dar a uma terra sem lucro orações de bênção tão dispendiosas? Além disso, a rota de peregrinação da igreja de Altair era sempre fixa, raramente mudando temporariamente. Isto era claramente uma tentativa de atrasar o mais possível a chegada ao território de Bin. Devem saber, se a igreja encontrasse acidentes ou grandes desastres durante a peregrinação, seria visto como um ato de enfurecer a Mãe Terra. Para um arcebispo que desejava de todo o coração concorrer a cardeal, isto era equivalente a uma sentença de morte política. O ancião de cabelo amarelo percebeu instantaneamente, dizendo que isto significava que o arcebispo já sabia que em Bin tinha surgido a gripe cardena, por isso atrasou o tempo deliberadamente. A anciã das finanças assentiu, admitindo que a minha análise acertou em cheio, digna de um mago teórico de topo, mas também enfatizou que, no final de contas, isto era apenas a minha hipótese. O vice-mestre admitiu que conseguia entender a minha afirmação e confiança, mas lamentava muito. Ele não podia fornecer apoio a nível oficial. Afinal, se este fundo especial fosse aprovado, outros magos perderiam completamente os fundos para as suas atividades. Dito isto, ele expressou vontade de investir pessoalmente em mim. A anciã das finanças ficou imediatamente ansiosa, prestes a falar para o dissuadir, mas foi interrompida pelo vice-mestre que levantou a mão. O vice-mestre disse que só tinha 30.000 PEB, perguntando se este pouco dinheiro poderia realmente criar uma vacina. Eu gritei internamente, é muito pouco. Longe do plano original. Então, fui direto para a sala de fabrico de poções. Olhando para o equipamento há muito inativo lá dentro, pensei rapidamente no plano B. Primeiro, usar estes 30.000 petabits para fazer uma amostra da vacina, depois levar a amostra ao arcebispo para obter financiamento adicional. De quem estiver mais ansioso, recolher o dinheiro. Afinal, a pessoa atualmente mais preocupada com a gripe cardena era ele. Certo. Primeiro, reencontrar a sensação de desenvolver poções daquela época. Concentrei-me em manusear os ingredientes medicinais. A sensação familiar da operação voltou rapidamente. Dizem que os níveis são temporários, mas a habilidade é eterna. Essas palavras estavam absolutamente certas. Também misturei casualmente um frasco de poção para recuperação de fadiga. Passos apressados aproximaram-se. O cabelo azul entrou a carregar vários sacos grandes de materiais medicinais, ofegante. Assim que entrou, ele perguntou se eu tinha algo para matar a sua sede. Entreguei-lhe a poção de recuperação de fadiga que acabei de fazer. O cabelo azul pegou no frasco e bebeu tudo, exclamando que o sabor era ótimo e fazia maravilhas. Verifiquei os materiais que ele trouxe. A qualidade era excelente. O cabelo azul parecia bastante orgulhoso, dizendo que se a Torre Branca realmente falisse, ele voltaria a ser um mercador. Antes que ele terminasse de falar, estendi a mão e dei-lhe um toque na cabeça. Expliquei que agi sem pensar, culpe-o por dizer disparates. O cabelo azul cobriu a cabeça e resmungou, dizendo que os anciãos das finanças o enviaram para ajudar, perguntando o que precisávamos de fazer agora. Então a anciã das finanças era fria por fora, mas calorosa por dentro. Peguei num monte de materiais, dizendo-lhe para os mover primeiro para a mesa de operações. O diário do dono original deixava isso bem claro. A Torre Branca estava cheia de miúdos talentosos mais problemáticos, como parafusos soltos. Desde que conseguissem recuperar o ânimo, eles definitivamente se tornariam forças importantes para a torre.
O cabelo azul à minha frente era uma dessas crianças problemáticas. Já que ele estava curioso sobre estas ervas tóxicas, mais valia malhar no ferro enquanto está quente e testar as suas habilidades. O cabelo azul pousou o saco pesado de material, franzindo a testa enquanto dizia orquídea cinto negro, flor da árvore da montanha carmesim, cogumelo fantasma, folhas da flor da lágrima de névoa. Todas estas eram ervas tóxicas perigosas e difíceis de manusear. De acordo com os métodos tradicionais, seria preciso ferver estas ervas em água durante 12 horas para remover as toxinas. Eu apontei imediatamente que durante o processo de fervura, as toxinas seriam perdidas juntamente com os componentes benéficos do material. Perguntei casualmente ao cabelo azul se ele já tinha ouvido falar dos pães do país do mar. Usar um vaporizador para remover toxinas poderia cozinhar os materiais, maximizando a preservação dos componentes eficazes. O cabelo azul gritou excitado que era um ótimo método. Expliquei que o vaporizador apenas amaciava os materiais até um estado em que as toxinas podiam ser removidas. A verdadeira desintoxicação ainda precisava de ser completada por nós, magos. Levantei a minha mão para libertar a magia de condensação a vácuo, sinalizando ao cabelo azul para observar os meus movimentos com atenção, como eu separei a toxicidade apenas do vapor, que 2 tipos de magia ativei, e que proporção usei para mexer o líquido material para completar a preparação da poção. Segurei a poção finalizada, pedindo-lhe que também tentasse. O cabelo azul parecia preocupado, dizendo que só parecia simples. Observei o seu processo um tanto desajeitado de condensação mágica. Começando pela condensação a vácuo, o seu controlo mágico estava ligeiramente instável. Pouco tempo depois, o cabelo azul parou, admitindo que não conseguia controlar 2 tipos de magia simultaneamente. Sorri levemente, dizendo-lhe que o ensinaria. Na verdade, uma vez que se entendesse o princípio, não era assim tão difícil. Eu disse-lhe para tentar imaginar a criação de uma divisória na sua mente. Usa a magia à esquerda, a magia B à direita. O cabelo azul, com desconfiança, fechou os olhos e tentou o método que eu descrevi. Momentos depois, 2 poderes mágicos diferentes apareceram instavelmente diante dele. Eu assenti e o parabenizei por compreender a conjuração dupla. Ouvindo o cabelo azul dizer, por que os veteranos simplesmente não ensinam coisas tão simples? Pensei comigo mesmo, muitas pessoas não queriam passar livremente para os mais novos as técnicas que trabalharam duro para compreender. Mas naquele campo de batalha encharcado de sangue, manter tais convenções egoístas era impossível. Para sobreviver, todos compartilhavam técnicas secretas diariamente e discutiam táticas juntos. O que a Torre Branca mais precisava agora era precisamente esse tipo de modelo de educação ativa e atmosfera de troca de conhecimento aberta. Voltando aos meus pensamentos, elogiei Cabelo Azul por seu talento, conseguindo na primeira tentativa. Cabelo Azul coçou a cabeça, envergonhado, dizendo que eu expliquei de forma clara e simples. Apontei para os materiais empilhados no canto, dizendo-lhe para continuar. Também sugeri com um sorriso usar uma grande panela a vapor para cozinhar tudo de uma vez. A eficiência melhoraria consideravelmente. Várias horas depois, Cabelo Azul reclamou que estava quase exausto. Eu estava contando seriamente os frascos de poção cuidadosamente arrumados na mesa. Nesse momento, o ancião Cabelo Amarelo entrou apressado, dizendo que algo grave havia acontecido. A Torre Azul e a empresa farmacêutica já estavam se reunindo com o arcebispo. O ancião Cabelo Amarelo parecia preocupado, com medo de que eles assinassem um contrato de tratamento com o arcebispo primeiro. Cabelo Azul entrou em pânico instantaneamente, gritando com urgência que todo o tratamento que fizemos seria inútil então. O ancião Cabelo Amarelo suspirou, dando um tapinha no ombro de Cabelo Azul para confortá-lo. Mas eu balancei a cabeça, meu olhar determinado enquanto dizia que ainda não tinha acabado. A gripe cardena foi classificada como um desastre perigoso de classe B. E sendo assim, ainda havia um método que valia a pena tentar. A cena mudou para uma mansão luxuosa. O arcebispo sentou-se na cadeira principal, sinalizando solenemente para os assistentes trazerem os convidados. O subordinado da Torre Azul e o diretor da empresa farmacêutica entraram lado a lado, cumprimentando respeitosamente o arcebispo. Depois que o assistente acomodou os dois, ele saiu. O arcebispo foi direto ao ponto, perguntando sobre o progresso na fabricação do tratamento para a gripe. O subordinado da Torre Azul disse com confiança que estava indo bem. O rosto do arcebispo mostrou prazer ao perguntar quando poderia ser concluído. O subordinado da Torre Azul acrescentou que, após passar nos experimentos e obter a aprovação da administração de alimentos e medicamentos do Império, eles poderiam produzir em massa. Mas os ensaios clínicos não podiam ser concluídos em 1 ou 2 dias. A expressão do arcebispo mudou ligeiramente, dizendo que não tinha tanto tempo para esperar. O subordinado da Torre Azul prometeu rapidamente concluir todos os processos de aprovação o mais rápido possível.
Nesse momento, o assistente bateu novamente, dizendo que outro convidado estava solicitando uma audiência. O arcebispo franziu a testa, perguntando por que ninguém havia informado que havia outro visitante com antecedência. O subordinado da Torre Azul e o diretor trocaram olhares confusos. Eu abri a porta diretamente, cumprimentando a todos os presentes com um aceno de cabeça, e então me apresentei brevemente, afirmando que vim para notificar a todos de uma boa notícia importante. O arcebispo fez uma pausa, perguntando que boas notícias a Torre Branca tinha. Eu disse que vim vender o tratamento para a gripe cardena. O arcebispo sorriu, dizendo que o momento era bastante coincidente. Ele também brincou que a Torre Azul não havia se preparado para o acordo. Respondi imediatamente que a Torre Branca já estava preparada para o acordo agora mesmo. O subordinado da Torre Azul levantou-se de um salto, refutando bruscamente que a Torre Branca não tinha fundos nem tecnologia para fazer o tratamento da gripe. O arcebispo olhou para mim, seu tom inquisidor, perguntando se eu realmente havia trazido o tratamento. Tirei uma caixa de madeira do meu peito e a coloquei na mesa, dizendo que esta era uma amostra do tratamento. Contanto que fechássemos o acordo, centenas de milhares de doses poderiam ser preparadas em uma semana. O subordinado da Torre Azul ficou ansioso, virando-se para questionar se este tratamento havia obtido a certificação de aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos do Império. Eu respondi honestamente que não. Ele parecia ter encontrado uma brecha, dizendo ao arcebispo para não acreditar em minhas bobagens, gabando-se de que a Torre Azul tinha uma longa história e cooperava com as principais empresas farmacêuticas para que pudessem fazer poções excelentes. Eu zombei que a Torre Azul usava reivindicar uma longa história diante da Torre Branca. Que audácia! O rosto do subordinado da Torre Azul escureceu, dizendo-me severamente para retirar essas palavras. Perguntei-lhe em troca, a primeira torre na história continental não foi precisamente a Torre Branca? Ele bufou com desdém, dizendo que éramos apenas 5 anos mais velhos que a Torre Azul e ainda assim nos exibíamos. Meu tom de repente ficou frio, dizendo a ele que aqueles curtos 5 anos eram alturas que gerações de mestres da Torre Azul nunca poderiam alcançar, mesmo passando a vida inteira. Um abismo que eles nunca poderiam cruzar, mesmo depois de milhares ou milhões de anos. Isso era um acúmulo histórico insubstituível. Os subordinados da Torre Azul ainda pareciam desdenhosos. Eu perguntei de volta. Ele havia esquecido que, 20 anos atrás, a Torre Branca monopolizava o mercado de poções. O subordinado da Torre Azul disse, com fúria humilhada, por que trazer à tona eventos passados que ninguém mais se lembrava? Ao ouvir isso, uma pressão mágica surpreendente emanou de repente do meu corpo, fazendo o coração de todos os presentes dar um pulo. Pensei que o momento era o certo e, com certeza, o assistente rompeu na sala segurando um telefone. O assistente curvou-se em desculpa, relatando que o arcebispo havia recebido uma chamada urgente. Depois que o arcebispo atendeu, a voz animada de gratidão do Lord Bean foi ouvida imediatamente. O arcebispo fez uma pausa, perguntando pelo que ele estava agradecendo. Lord Bean disse que estava agradecendo ao arcebispo por enviar o tratamento para a gripe cardena, dizendo também que um ancião da Torre Branca disse que isso foi secretamente preparado pelo arcebispo e pela Torre Branca e para agradecer a generosidade do arcebispo. Ele disse animadamente que os pacientes que receberam o tratamento se recuperaram milagrosamente em apenas algumas horas. O arcebispo entendeu em seu coração, seu rosto mostrando um sorriso, perguntando se havia efeitos colaterais. Lord Bean respondeu que não havia nenhum, perguntando quando poderiam receber o segundo lote de remédios. Mencionando especificamente que o ancião da Torre Branca disse que este assunto tinha que ser decidido pelo arcebispo. O arcebispo olhou para mim, depois disse a Lord Baines que o segundo lote seria enviado imediatamente assim que estivesse pronto. Depois que o arcebispo desligou, admiti calmamente que tudo isso foi arranjo meu. O subordinado da Torre Azul disse urgentemente ao arcebispo que isso violava claramente a lei alimentar do Império, implorando ao arcebispo que me punisse. Olhei para o subordinado da Torre Azul, dizendo que eles não entendiam nada de lei, perguntando se ele conhecia a lei de guerra. O subordinado da Torre Azul ficou furioso, dizendo para eu não mudar de assunto deliberadamente. Por que eu estava de repente falando sobre a lei de guerra? Expliquei calmamente que, nas guerras passadas com a raça demoníaca, o que na verdade tirou mais vidas foi a praga que se espalhou após a guerra. Os magos criaram tratamentos rapidamente, mas esperar pela aprovação da lei alimentar demorou muito, e inúmeras pessoas morreram como resultado. Sua Majestade não suportou e adicionou à lei de guerra que tratamentos especiais não estavam vinculados à lei alimentar do Império. O subordinado da Torre Azul refutou imediatamente, dizendo que eu estava mentindo, enfatizando que não estávamos em tempo de guerra agora. Expliquei pacientemente que ser reconhecido como tempo de guerra se enquadrava em 3 categorias. A primeira era declarar guerra oficialmente a outras raças ou nações.
A segunda era a ocorrência de rebelião dentro do Império. E, finalmente, a terceira era a ocorrência de desastres de nível de perigo B ou superior. E a gripe cardena por acaso era um desastre natural de grande escala de classe B. O diretor da farmacêutica começou a suar, dizendo que também poderiam enviar tratamento imediatamente para o território de Bin. O arcebispo repreendeu-os impacientemente por não entenderem a situação. Este duelo terminou no momento em que o tratamento da Torre Branca chegou ao território de Bin. Além disso, Lord Bin já acreditava que ele e a Torre Branca concederam a graça em conjunto. O diretor da farmacêutica disse urgentemente que poderiam reduzir drasticamente os preços, implorando ao arcebispo que reconsiderasse. O arcebispo rugiu com raiva, repreendendo-os por pensarem que poderiam comprar sua face com aquele pouco de dinheiro. Ambos empalideceram de medo, curvando-se apressadamente para se desculpar. O arcebispo repreendeu severamente que já era o suficiente, ordenando que saíssem imediatamente. Quando o subordinado da Torre Azul passou por mim, ele disse que acertaria essa dívida mais cedo ou mais tarde. Eu sorri e disse a ele que a patente do tratamento e da vacina para a gripe cardena já havia sido registrada com a família real com antecedência. Se quisessem vender o tratamento que já haviam feito, teriam que pagar obedientemente as taxas de patente à Torre Branca ou destruir tudo, se não quisessem. O subordinado da Torre Azul cerrou os punhos, mas no final não ousou dizer mais uma palavra, saindo indignado. O diretor da farmacêutica levantou-se, despedindo-se educadamente do arcebispo. Ao passar por mim, nós dois nos cumprimentamos educadamente com um aceno de cabeça. Naquele momento, senti um cheiro forte. Era uma fragrância fresca de menta. Eu virei minha cabeça rapidamente. O testemunho do dono da taverna passou instantaneamente pela minha mente. Aquela pessoa emanava um cheiro refrescante de menta que deixava o nariz frio. Será que ele envenenou e matou secretamente o dono original? Mas antes que eu pudesse detê-lo, o diretor farmacêutico já tinha saído pela porta. O arcebispo sorriu e gesticulou para que eu me sentasse no lugar oposto, e foi direto ao ponto dizendo que, como a intenção de cooperação estava definida, deveríamos começar pelo preço. Perguntando quanto eu planejava cobrar, mencionando também que a oferta da Torre Azul agora mesmo foi de 2 milhões de polegadas B. Eu ponderei por um momento, dizendo que queríamos 5 milhões. As pupilas do arcebispo se contraíram bruscamente, perguntando chocado se eu estava falando sério. Várias horas depois, voltei para a Torre Branca. A anciã das finanças olhou para o cheque, seus olhos ficaram vidrados. Ela contou várias vezes antes de ousar confirmar que o valor era de fato 10 milhões PEV. Ela me abraçou animadamente, seu tom íntimo como se fosse uma pessoa completamente diferente. O vice-mestre da torre também não conseguiu esconder sua surpresa. Afinal, o arcebispo nunca pagaria facilmente um preço tão astronômico por um único lote de tratamento. Eu olhei para todos, um sorriso se formando nos cantos da minha boca, dizendo que ainda não tínhamos calculado a taxa de publicidade. Todos pareceram confusos, esperando que eu continuasse a explicar. Continuei a explicar que a Torre Branca anunciaria publicamente que ele recebeu inspiração divina, previu a gripe cardena e ordenou especificamente que a Torre Branca preparasse o tratamento. Para ele que cobiçava o próximo cargo de cardeal arcebispo, simplesmente não havia razão para recusar. E ele ficou extremamente satisfeito com este arranjo, assinando o contrato por 10 milhões de petabits, o dobro do meu preço inicial. O vice-mestre da torre olhou para o enorme cheque na mesa, decidindo retirar meu castigo, perguntando se alguém presente tinha objeções. Todos balançaram a cabeça indicando que não tinham objeções. O vice-mestre da torre virou-se para mim dizendo, se eu precisasse de algum apoio, era só falar. Eu disse que precisávamos recrutar magos de nível 4 ou superior. Quanto mais, melhor. O vice-mestre da torre decidiu imediatamente por um recrutamento público, comigo encarregado de selecionar os participantes, e também fez a anciã das finanças postar imediatamente as informações de recrutamento dentro da torre. Ele também adicionou condições de recrutamento. A sala de fabricação de poções daria aos participantes salários diários generosos e forneceria 3 refeições com carne por dia. Tais condições generosas atraíram instantaneamente muitos magos. Eu bati palmas, querendo que todos se acalmassem. Mas a cena continuou barulhenta. Ninguém estava disposto a ouvir. A ponta do meu dedo se moveu levemente, lançando um feitiço de silêncio. Instantaneamente, o alvoroço na sala de fabricação parou abruptamente. Eu disse a todos que hoje, eu os reuni para produzir em massa a vacina e o tratamento de Cardena e precisava da ajuda dos mais velhos. Sussurros se espalharam imediatamente pela multidão. Alguns ficaram surpresos que o recrutador era eu, o famoso gênio problemático. Alguns se perguntavam o que poderia me fazer rebaixar-me.
Outros questionaram como eu poderia entender de farmácia, suspeitando que eu estava aplicando outro golpe, dizendo que eu havia desperdiçado tanto financiamento de pesquisa antes e agora, de repente, queria fazer um trabalho de verdade. Eles não acreditavam. Eu me virei para o lebre azul ao meu lado, perguntando baixinho se aquelas pessoas pareciam realmente não gostar de mim. Lebre Azul coçou a cabeça e disse honestamente que eu costumava ser arrogante e irritante, desperdiçando o orçamento de pesquisa da torre sem produzir resultados decentes, apenas bebendo o dia todo. Embora você aparentemente tenha trabalhado duro em particular, a impressão de todos já estava formada. Naquele momento, uma bela loira saiu da multidão dizendo que as fórmulas de farmácia da Torre Branca foram perdidas há 20 anos. Eu respondi que havia restaurado as fórmulas com sucesso. Todos imediatamente começaram a discutir, dizendo que eu havia consumido tanto financiamento de pesquisa e realmente produzido resultados. A bela loira continuou questionando se os efeitos do tratamento foram verificados. Eu respondi que o primeiro lote de tratamento já havia surtido efeito no território de Bin, e havíamos concluído o contrato com a igreja de Altair. O olhar da bela loira se aguçou, dizendo que dessa forma a fórmula deveria ser inestimável, questionando como eu ousava compartilhar uma tecnologia tão preciosa com eles. Eu olhei diretamente em seus olhos, meu tom calmo, dizendo que não entendia por que os mais velhos ainda permaneciam na Torre Branca. A bela loira ficou muito descontente ao ouvir isso, achando minha atitude terrível. Ela se virou para sair, dizendo enquanto andava que, embora não soubesse qual era o motivo oculto desse grande gênio para dizer tais coisas, ninguém aqui queria ouvir tal disparate. Eu mudei meu tom, dizendo que sabia do que os mais velhos haviam desistido pela Torre Branca. Ao ouvir isso, os passos da bela loira pararam enquanto ela se virava lentamente. Eu chamei os nomes de todos, um por um. A bela loira era uma maga de nível 5 que, devido ao seu talento único em farmácia e liderança, foi recrutada pela Torre Vermelha e por várias empresas de topo 7 vezes, todas recusadas. Outro mago de nível 5, proficiente em artes de combate mágico certificadas pela realeza, foi convidado para ser um mago exclusivo do Palácio Real, mas acabou recusando a proposta. Outro mago de nível 5, a Academia de Magia do Império havia oferecido cargos de instrutor em todas as suas filiais 4 vezes, todos firmemente rejeitados por ele. E uma maga de nível 4, a Torre Amarela, tentou repetidamente recrutá-la por sua alquimia criativa, mas acabou falhando. Eu olhei ao redor da sala dizendo, além dos mais velhos mencionados, todos os outros presentes devem ter recebido convites generosos semelhantes. Se fosse eu diante de condições tão tentadoras, talvez não tivesse conseguido resistir há muito tempo, mas os mais velhos nunca foram embora. Agora a Torre Branca estava enfrentando seu inverno mais rigoroso. Em uma situação em que não podíamos nem pagar os bônus dos funcionários, embora todos vocês pudessem ir para lugares mais quentes e ricos, vocês ainda escolheram ficar neste frio amargo. Se não posso confiar em pessoas tão sinceras como vocês, então em quem posso confiar? Eu disse com uma impotência fingida que, se os mais velhos não ajudassem, realmente não haveria outra maneira. Apenas o Lebre Azul e eu, 2 novatos em magia, poderíamos cerrar os dentes e apressar desesperadamente a produção. Depois de falar, chamei o Lebre Azul e me virei para entrar no laboratório. A bela loira também entrou, perguntando se deveríamos colocar os óculos de proteção primeiro. Quando olhei para cima novamente, todos os mais velhos tinham vindo para o laboratório. Eu olhei para todos e acrescentei, deixem-me esclarecer isso com antecedência. O menu de hoje não é carne de porco. Assim que expressões de desapontamento apareceram nos rostos de todos, eu imediatamente disse que era carne bovina, e a cena explodiu em aplausos. E assim, com todos trabalhando juntos, a produção da vacina e do tratamento continuou a aumentar, alcançando finalmente a surpreendente marca de 140% acima da meta. Uma semana depois, fui ao Jardim do Céu. Olhando para as pétalas de flores arrumadas no chão, devem ter sido deixadas pelo vovô, o zelador, pensando que deveria cumprimentá-lo adequadamente da próxima vez que o visse. Então peguei o jornal ao meu lado e li com atenção. Uma notícia dizia que, logo após o território de Bin distribuir o tratamento da gripe cardena, a gripe foi oficialmente declarada encerrada, dizendo também que a Torre Branca havia disparado um sinal de ressurreição. Outra notícia dizia que eu fui nomeado para o Prêmio da Paz do Império deste ano e o arcebispo. A taxa de aprovação estava disparando em todo o país. Pousando o jornal, pensei comigo mesmo que tudo estava a correr tranquilamente de acordo com o plano. Naquele momento, o Lebre Azul entrou correndo dizendo que os pedidos de reserva de vacinas estavam explodindo. Regiões e até mesmo a família real enviaram pedidos de reserva. Apenas cumprir esses pedidos poderia facilmente render dezenas de milhões de PB. Lebre Azul analisou calmamente que esse boom deveria passar rapidamente.
Eu assenti, dizendo que, de qualquer forma, primeiro resolveríamos os problemas urgentes da Torre Branca, e também o provoquei por ser mais inteligente do que parecia. Então sorri misteriosamente, dizendo para não se preocupar porque eu já havia preparado poções de recuperação que estavam sempre em demanda. Os olhos da lebre azul se arregalaram, elogiando meu pensamento meticuloso e perguntando curiosamente se era a poção lendária, Lágrima de Estrela, a mais famosa das poções de recuperação da Torre Branca. Uma poção milagrosa que poderia trazer as pessoas de volta da morte. Uma vez no mercado, certamente desencadearia uma competição louca de todas as forças. Mesmo que pudéssemos fazê-la agora, o método de fabricação seria roubado por aquelas forças semelhantes a hienas. Desta vez, estávamos seguros apenas porque o arcebispo agiu como nosso escudo. Precisávamos fortalecer o poder da própria Torre Branca antes de considerar lançar poções de nível superior. Aproveitando a oportunidade, pedi à lebre para comprar um lote de materiais, mas a lebre azul reclamou que as ervas da lista eram difíceis de encontrar. Fiquei surpreso que estas fossem todas especialidades muito comuns, mas a lebre azul disse, impotente, que os campos de ervas correspondentes haviam sido completamente abandonados por falta de cuidado. Imediatamente levei a lebre azul para uma carruagem em direção ao deserto nos arredores. Chegando ao destino, a lebre azul reclamou se eu estava doente, insistindo em subir para um lugar onde nem mesmo as carruagens conseguiam entrar. Limpei o suor da minha testa dizendo para ele aguentar um pouco mais, dizendo que se caminhássemos mais 10 milhas, deveríamos chegar ao local do antigo campo de ervas. A lebre azul pareceu confusa, perguntando por que eu estava usando unidades abolidas há 18 anos. Ele me olhou de cima a baixo, dizendo que eu estava agindo de forma estranha desde mais cedo. Depois que a guerra terminou, o Império há muito unificou o uso de metros. Até a unidade de peso libras foi alterada para gramas. Acho que olhei textos antigos demais enquanto restaurava fórmulas e confundia as unidades. Nesse momento, chegamos a uma cabana de madeira. O cabelo azul bateu educadamente na porta. Um velho de cabelos brancos abriu a porta, seu olhar varrendo-nos de um lado para o outro. Um súbito rugido de motor surgiu. Vários carros pequenos subiram pela estrada acidentada da montanha. Depois que o carro parou, o empresário líder se inclinou para fora, perguntando em voz alta ao velho se ele planejava vender a terra hoje. O rosto do velho escureceu enquanto ele saía pela porta, afirmando firmemente que ele absolutamente não venderia. O empresário zombou, dizendo ao velho para largar a teimosia. A compensação que ele estava oferecendo era 10 vezes maior do que a de outros terrenos. Seu subordinado também interveio, dizendo que o velho deveria saber quando parar de se fazer de difícil ou irritaria as pessoas. O velho olhou para eles com raiva, dizendo que piada. Enquanto ele ainda tivesse fôlego, ele absolutamente nunca permitiria que uma fábrica fosse construída aqui. O empresário não se importou, dizendo que se o velho batesse as botas um dia, a terra ainda não teria ninguém para administrá-la, aconselhando-o a vender e aproveitar seus últimos anos com o dinheiro. Assim que as fábricas cercassem a área, o valor da terra despencaria. O velho retrucou bruscamente que, mesmo que ele não estivesse por perto, o empresário poderia esquecer de comprar esta terra. A expressão do empresário ficou feia depois de ouvir isso. Ele bufou friamente e ordenou que seus subordinados recuassem. Antes de sair, o empresário pareceu se lembrar de algo de repente, dizendo, certo. No caminho para cá, parece que pisei em algumas ervas. Ele tirou um maço de dinheiro do peito e o jogou casualmente no chão. O empresário disse que isso era uma compensação pelas ervas, então entrou no carro e foi embora. No carro, o empresário se perguntou com desconfiança por que um mago da Torre Branca apareceria aqui. Um subordinado rapidamente lhe entregou um jornal, supondo que eles vieram pelas ervas. Mencionando também que a Torre Branca fez uma fortuna desta vez com a vacina. Depois que o empresário viu o conteúdo, ele ficou furioso instantaneamente, amaldiçoando seu subordinado como um desgraçado, questionando por que ele só mencionou isso agora. Ele se preocupou que o velho usasse a Torre Branca como seu apoio. Dessa forma, ele poderia resistir por mais vários anos se recusando a vender, e ele mesmo não conseguiria nem pagar o empréstimo do banco. Um brilho cruel brilhou nos olhos do empresário, dizendo que ele havia contatado um grupo de mercenários antes para contratá-los para agir esta noite. O subordinado lembrou hesitantemente que o velho era um patrimônio cultural protegido pelo Estado, mas o empresário interrompeu, dizendo que tinha contatos. Matar o velho e registrar como um desaparecimento, depois adquirir aquela terra sem dono por um preço baixo. O subordinado ainda estava preocupado. E se o mago da Torre Branca continuasse guardando o campo de ervas envolvido? As 4 grandes torres seriam difíceis de resolver. Mas o empresário zombou com desdém, dizendo para matar qualquer um que entrasse no caminho, e também zombando que a Torre Branca já era. Naquela noite, Cabelo Azul e eu estávamos deitados na grama observando as estrelas.
Cabelo Azul comentou que o velho coletor de ervas era realmente uma boa pessoa. Eu assenti em concordância, minha mente voltando para a conversa durante o dia. O velho disse que era tarde e descer a montanha era muito perigoso, oferecendo-nos alojamento proativamente. Ele também nos disse que o empresário estava comprando terras freneticamente nesta área. Agora, exceto por seu pequeno terreno, os arredores tinham sido todos engolidos. Muitos coletores de ervas foram forçados a sair ou desapareceram misteriosamente. Eu não pude deixar de perguntar como ele aguentou até agora. O velho explicou que era um cultivador de ervas de patrimônio cultural e estava sob proteção especial da família imperial, mal aguentando até agora. Eu continuei perguntando. Vender a terra claramente traria uma riqueza enorme. Então por que ele insistia em se manter aqui tão teimosamente? O velho se virou para olhar pela janela para o campo de ervas, seu olhar incrivelmente determinado dizendo, garoto, isso não é óbvio? Porque ele amava profundamente esta terra. Do nascimento ao futuro enterro, esta sempre seria sua terra natal. A memória se desvaneceu. Não pude evitar de me sentir emocionado. Pessoas tão puras quanto o velho eram raras. Até o jeito como ele correu timidamente para dentro de casa parecia especialmente cativante. A voz do Cabelo Azul interrompeu minha reminiscência. Eu me virei para perguntar o que ele invejava. Cabelo Azul disse que só queria saber como era viver uma vida brilhando como as estrelas, também brincando que um gênio como eu definitivamente não poderia entender os anseios das pessoas comuns. Eu olhei para ele seriamente, dizendo-lhe que ele também era excelente. Cabelo Azul fez uma pausa e depois sorriu, dizendo que mesmo que fosse apenas cortesia, ele agradecia. Eu balancei a cabeça dizendo que não era cortesia. Afinal, eu não era bom em dizer essas coisas de qualquer maneira. Olhando para o céu estrelado, eu disse suavemente que no passado, até mesmo o centro da cidade podia ver estrelas tão brilhantes. Cabelo Azul reclamou de mim, dizendo que o passado de que eu falava era quanto tempo. Ele me lembrou que eu era ainda mais jovem do que ele. Eu sorri levemente, não respondendo mais. De repente, senti agudamente que algo estava errado. Cabelo Azul se assustou com minha expressão tensa, perguntando se eu tinha visto um fantasma. Mesmo Cabelo Azul, com seu alto nível de percepção mágica, não havia notado. Parecia que os visitantes não eram amigáveis. Meu olhar se voltou bruscamente para as profundezas escuras, dizendo que não eram fantasmas, mas pessoas, 4 delas. Enquanto isso, os membros do grupo de mercenários se aproximavam rapidamente da cabana. A voz do Cabelo Verde carregava diversão, perguntando por que Cabelo Branco, que estava com medo da última vez e se recusou a vir, estava aqui. Cabelo Branco respondeu friamente que quando o cliente paga, você segue as ordens. Chegando perto da cabana, Cabelo Branco latiu que a conversa terminava aqui. Cabelo Vermelho, o líder, lembrou silenciosamente que poderia haver magos os acompanhando. Cabelo Verde esfregou as mãos animadamente, dizendo que há muito tempo queria tentar lutar contra um mago. Ele então se voluntariou para explorar a frente primeiro. Cabelo Verde arrombou a porta silenciosamente, empurrando-a para encontrar uma escuridão completa lá dentro. Ele foi na ponta dos pés até a cabeceira da cama, ouvindo apenas leves sons de respiração. Mas no segundo seguinte, ele sentiu que algo estava errado e correu freneticamente em direção à porta. Observei sua figura em fuga, admirando silenciosamente sua reação rápida. Da ponta do meu dedo, condensei instantaneamente a magia pálida do herdeiro, lançando a bala de vento. Uma corrente de ar em alta velocidade atravessou o ar, perfurando diretamente a cabeça do Cabelo Verde. Pensei comigo mesmo que essa técnica de bala de vento era realmente útil, uma técnica aprimorada do dono original, reinterpretando a magia básica, reconstruindo os princípios de uma arma com a magia da Torre Branca. A letalidade era mais forte do que o imaginado. Então eu me levantei da cama, abri a porta e saí da cabana. Meu olhar varreu as sombras do lado de fora da porta, meu coração se apertando ligeiramente. Originalmente, deveriam restar 3. Por que restam apenas 2? O rosto do Cabelo Vermelho escureceu, perguntando o que eu fiz com o Cabelo Verde. Meu tom era monótono enquanto eu dizia que aquele cara estava dormindo lá dentro, só que ele nunca mais acordaria. Cabelo Vermelho não se provocou, em vez disso, exigiu que eu entregasse o esconderijo do coletor de ervas. Eu deliberadamente mostrei um sorriso zombeteiro. Meu tom era insolente, dizendo que se ele queria a pessoa, que a encontrasse ele mesmo. Isso enfureceu completamente o Cabelo Vermelho. Ele ordenou severamente ao Cabelo Branco para me matar. Cabelo Branco sacou sua lâmina e me atacou, a lâmina carregando um vento feroz, mas foi bloqueada por uma barreira invisível a 1 metro do meu corpo. Não importava o quanto ele tentasse, não conseguia cortar nem uma fração. Eu saltei do chão, meu corpo disparando da barreira como uma flecha para me reposicionar. Um lampejo de surpresa cruzou os olhos de Cabelo Branco, claramente não esperando que minha velocidade fosse tão rápida.
Ele imediatamente virou o cabo da lâmina, empunhando sua arma de formato estranho, atacando todos os meus pontos vitais, alegando que este era o meu fim. Eu condensei várias balas de vento na ponta dos meus dedos. Com sons de rasgar o ar, elas dispararam direto para o coração do cabelo branco. Ele apressadamente cruzou suas armas para bloquear. Com um som metálico nítido, as lâminas foram repelidas. As roupas em seu peito foram rasgadas pelo fluxo de ar, revelando cortes profundos e sangrentos. Justo quando eu ia reclamar que sua força era mais entediante do que o esperado. De repente, uma sensação mortal de crise me atingiu. Eu instintivamente rolei para o lado, mal desviando de uma sombra negra que assobiava. O cabelo branco me viu desviar desajeitadamente e imediatamente zombou, perguntando se eu estava com medo. No segundo seguinte, uma bala atingiu precisamente sua testa. O choque nos olhos do cabelo branco não havia desaparecido quando seu corpo caiu reto no chão. Eu secretamente suspirei aliviado dentro da camada de defesa de vento. Essa foi por muito pouco. A bala mal passou de raspão pela minha bochecha, e o atirador era o cabelo vermelho. Ele agora estava brincando com a arma em sua mão. Seu tom tinha um toque de arrependimento, dizendo que foi uma pena ter acertado a pessoa errada. Se eu não tivesse desviado daquele tiro antes, ele teria me mandado para o outro mundo. Eu levantei uma sobrancelha, perguntando por que ele não evitou o cabelo branco. Ele não era seu camarada? O tom do cabelo vermelho era indiferente, dizendo que, para ser exato, ele era um subordinado. Se ele morresse, era só contratar outro. Ele acenou com a arma em sua mão, perguntando se eu sabia o que era este brinquedo. Eu olhei para o mecanismo de formato estranho, apontando que ele tinha 3 encantamentos mágicos: aceleração, reforço e penetração. O cabelo vermelho deixou de lado seu desprezo, dizendo que, embora eu fosse arrogante, eu de fato tinha capacidade de dizer tais coisas. Então ele estendeu um ramo de oliveira, me convidando para trabalharmos juntos, prometendo que o pagamento seria definitivamente generoso. Recusei sem hesitar, até zombando que ao segui-lo, sentiria uma dor na nuca. O olhar do cabelo vermelho de repente esfriou, dizendo que, nesse caso, não havia necessidade de gastar mais saliva. A arma em sua mão mirou em mim novamente, disparando violentamente. Eu me esquivei apressadamente da densa chuva de balas. O confronto direto era claramente desvantajoso, e minha magia estava apenas pela metade. Continuar correndo também não era uma solução. Eu analisei rapidamente que a única fraqueza daquele cara era o tempo de recarga. Após 2 tiros, ele tinha que recarregar, criando um breve cessar-fogo. Eu sabia que lhe restava uma bala. Para terminar a batalha, eu só podia arriscar. Respirando fundo, eu usei toda a magia restante em meu corpo para acelerar com força total, e então avancei de repente. O cabelo vermelho virou a cabeça, um brilho de surpresa em seus olhos. Sua reação foi extremamente rápida. Ele imediatamente levantou a arma para mirar em mim. Sem hesitar, puxou o gatilho. A bala assobiou. No momento crítico, eu acionei um escudo de vento especial. O cabelo vermelho estava originalmente confiante, mas sua expressão mudou drasticamente quando viu a bala ser desviada pelo escudo de vento. Ele rugiu em descrença. Como um mero humano poderia desviar de tiros? Eu não lhe dei muito tempo de reação. A ponta do meu dedo condensava a magia rapidamente, aproveitando seu atordoamento para me aproximar ferozmente. O cabelo vermelho apressadamente abaixou a cabeça para recarregar. Assim que ele terminou de carregar a nova bala, minha bala de vento totalmente condensada já havia sido disparada, atravessando sua testa com precisão e exatidão. O cabelo vermelho morreu com o rosto cheio de relutância e choque. Olhando para o cadáver caído do cabelo vermelho, eu me abaixei para pegar a arma que havia caído no chão. Esta arma merecia elogios. Ela me deu bastante trabalho. Se eu não tivesse aplicado magia de redução de atrito e aumento de durabilidade ao escudo de vento com antecedência, tornando a superfície do escudo macia e o interior duro, quem estaria deitado no chão agora provavelmente seria eu. Depois de voltar para a Torre Branca, devo pesquisar a fundo contramedidas para a mais recente magia armamentista. A prioridade urgente agora era alcançar rapidamente o cabelo azul e o velho. Eu rezei silenciosamente em meu coração para que eles não fossem pegos pela 4ª pessoa. No entanto, Cabelo Azul e o velho na floresta ainda foram descobertos pelo assassino Cabelo Preto. Cabelo Azul protegeu o velho atrás de si, seu tom firme dizendo para ele ir primeiro. Cabelo Azul bateu no peito, dizendo que suas habilidades não eram fracas. Ele poderia lidar com isso completamente. Levar o velho junto amarraria suas mãos e o impediria de lutar à vontade, dizendo ao velho para encontrar um lugar seguro para se esconder primeiro. Ele o seguiria depois de lidar com o inimigo. O velho hesitou, instruindo repetidamente o Cabelo Azul a ter cuidado, depois se virou e se afastou apressadamente. O Cabelo Preto, vendo isso, soltou uma zombaria penetrante.
Dizendo que essa mentira gentil quase umedeceu seus olhos, ele desembainhou uma espada longa da cintura e saltou de repente. Cabelo Azul ativou imediatamente sua habilidade mágica, Lâmina de Vento. Uma lâmina de vento feroz, envolta em um vento poderoso, cortou em linha reta. Cabelo Preto dividiu facilmente a lâmina de vento com sua espada, seu tom desdenhoso dizendo que Cabelo Azul era fraco demais. Então ele sacou uma espada curta, apunhalando diretamente o coração do Cabelo Azul. Mas a espada curta na verdade atravessou o corpo do Cabelo Azul. O Cabelo Preto parou, sentindo que algo estava errado. Assim que ele ficou atordoado, Cabelo Azul de repente estendeu a mão e agarrou a lâmina da espada curta. Seu outro punho se armou e disparou, esmagando ferozmente seu rosto. O Cabelo Preto caiu no chão em descrença, completamente sem vida. Cabelo Azul retraiu o punho, seu tom indiferente dizendo, desculpe, eu tenho uma constituição especial. Quando cheguei ao local, testemunhei a morte do Cabelo Preto. Foi quando percebi que Cabelo Azul era um mago de tipo especial. Ele até herdou a habilidade única do sétimo mestre da torre do tipo especial, o Andarilho do Vento. A menos que alguém conhecesse magia avançada, não poderiam contra-atacar essa habilidade superpoderosa. Até eu só tinha visto essa magia rara em textos antigos. Aproximei-me do Cabelo Azul e ele pareceu assustado. Ele perguntou quando eu havia chegado. Eu disse que tinha acabado de chegar, disse-lhe que estava preocupado no início, mas agora parecia desnecessário. Cabelo Azul sorriu, depois olhou ao redor procurando pelo velho. Eu o tranquilizei, dizendo que já havia sentido a presença do velho. Ao amanhecer, nós três voltamos para a cabana, e o velho continuava se curvando em gratidão. Cabelo Azul coçou a cabeça sem jeito, dizendo que não fez muito. Foi principalmente minha conquista. Eu balancei a cabeça dizendo que, sem o Cabelo Azul derrotando o espadachim, as consequências teriam sido terríveis. Cabelo Azul disse um tanto envergonhado, bem, já acabou agora, certo? O velho suspirou, dizendo que se o assassinato do empresário falhasse, ele definitivamente encontraria outra maneira, porque seu campo de ervas era o maior e ficava bem no local central privilegiado. Durante anos, as fábricas da indústria mágica vinham despejando resíduos e poluentes diariamente, contaminando a terra ao redor. Se o empresário construísse outra fábrica aqui, não demoraria muito para que os campos de ervas fossem verdadeiramente arruinados. Perguntei a ele sobre o dever para com a Torre Branca que ele mencionou. Foi um acordo com o quarto mestre da torre? Um brilho de surpresa cruzou os olhos do velho. Ele disse que estava chocado por eu saber disso. Eu expliquei que, há muito tempo, a percepção das pessoas sobre os coletores de ervas era completamente diferente da de hoje. Naquela época, os coletores de ervas eram tratados como bruxas. Todos os evitavam, e alguns os prendiam sem questionar. Porque os coletores de ervas ferviam ervas desconhecidas em potes e as vendiam, as pessoas comuns não conseguiam entender esse comportamento. Então eles foram rotulados como praticantes de bruxaria. Para escapar do julgamento, os coletores de ervas tinham que viver vidas nômades e errantes. Quando estavam desesperados e sem ter para onde ir, o benfeitor da Torre Branca apareceu e os acolheu. Eu disse que tinha lido sobre isso num livro de contos de fadas, mas na verdade eu li em textos antigos passados apenas entre os mestres da torre. O rosto do velho mostrava um sorriso satisfeito, dizendo que depois disso, coletores de ervas de todo o continente se reuniram aqui. Pela primeira vez, eles tiveram um lar pacífico e confortável. A Torre Branca deu aos seus ancestrais uma pátria e dignidade, e então, é claro, eles não podiam trair a Torre Branca. Levantei-me e curvei-me profundamente ao velho, agradecendo-lhe por seus anos de dedicação e dificuldades. Dificuldades. Eu também disse que se a família real soubesse que um patrimônio cultural estava sob ataque, eles interviriam imediatamente. O velho parecia preocupado, dizendo que a família real era cautelosa, mas lenta. Eles provavelmente não conseguiriam ajudar a tempo. Eu sorri para tranquilizá-lo, dizendo que a família real se moveria mais rápido que a luz. Pensei comigo mesmo, porque hoje era o dia em que a Torre Branca e a família real assinavam o contrato para o tratamento da gripe cardena. Naquela tarde, o empresário estava freneticamente fazendo as malas em seu escritório com seus subordinados enquanto todos estavam ocupados. Um grupo de pessoas uniformizadas invadiu de repente. O líder mostrou seu distintivo, identificando-se como o inspetor-chefe do Gabinete de Segurança Interna do Império. Ele então apresentou um mandado de prisão. O rosto do empresário ficou pálido, perguntando por que o chefe do Gabinete de Segurança estava aqui. O inspetor-chefe olhou para ele friamente, dizendo que ele estava sendo preso por múltiplas acusações, incluindo conspiração para assassinato, extorsão, aquisição ilegal de propriedade e destruição de patrimônio cultural. O empresário entrou em pânico, dizendo que queria fumar antes de sair, tentando ganhar tempo. O inspetor-chefe olhou para ele sem dizer nada, ordenando que os oficiais o arrastassem.
O empresário se debateu e gritou, perguntando se eles sabiam quem era seu protetor. O inspetor-chefe zombou, perguntando se seu protetor era mais importante que sua majestade. O empresário ficou instantaneamente sem palavras, seu rosto passando de branco para verde. O inspetor-chefe arrancou o cigarro dele, dizendo-lhe para se mexer. Um oficial não pôde deixar de perguntar ao inspetor-chefe quem eu era exatamente para fazê-lo se mobilizarem tão urgentemente em um dia. Esta foi a primeira vez que ele se deparou com tal situação. O inspetor-chefe sacudiu a cinza do cigarro, dizendo que era uma ordem direta de Sua Majestade. O oficial parecia confuso. O inspetor-chefe não quis explicar mais, dizendo que crianças não deveriam perguntar sobre assuntos de adultos. Mas ele se perguntava em particular por que Sua Majestade favorecia tanto a Torre Branca. A Torre Branca de fato realizou grandes feitos, mas isso foi há 20 anos. Mesmo que você levante alto um pássaro com as asas quebradas, você só muda a rapidez com que ele cai. A Torre Branca já não tinha capacidade nem as qualificações para desfrutar de tal tratamento. Então, que tipo de existência era a Torre Branca durante a guerra, quando a humanidade derrotou a raça dos demônios e alcançou a verdadeira libertação? Isso fez com que aqueles em altas posições se lembrassem dela até hoje, ainda incapazes de abandonar suas expectativas. Deixando seus pensamentos de lado, o inspetor-chefe ordenou a partida, dizendo que havia mais um lugar a visitar como retribuição por eu ter fornecido pistas e evidências. Enquanto isso, a Torre Branca estava em paz. Cabelo Azul veio perguntar se eu queria tomar uma bebida depois de tanto tempo. Eu disse a ele que precisava me reportar primeiro ao vice-mestre da torre sobre este incidente. Cabelo Azul imediatamente deu desculpas sobre assuntos urgentes e saiu. O vice-mestre da torre se aproximou então, dizendo que achava que tinha acabado de ver o Cabelo Azul. Eu disse que ele não estava errado. Cabelo Azul parecia apressado e saiu correndo. O vice-mestre da torre disse com alívio que eu havia resolvido outro grande problema, cuidando até mesmo do problema do empresário. Eu sorri e segui os passos do vice-mestre da torre, preparando-me para dar um relatório detalhado em seu escritório. Pegando o elevador, notei que o vice-mestre da torre parecia estranhamente desanimado, então perguntei se algo havia acontecido. O vice-mestre da torre suspirou, dizendo que a família Hélios o contatou para levar o Cabelo Azul embora. Eu franzi a testa, perguntando se aquele cara tinha concordado. O vice-mestre da torre disse, impotente, que aparentemente eles já haviam falado com ele pessoalmente. Depois de relatar tudo ao vice-mestre da torre, fui imediatamente para o quarto do Cabelo Azul. Ele estava arrumando seus pertences. Entrei de rompante sem bater, perguntando diretamente se ele estava deixando a Torre Branca. Cabelo Azul continuou a arrumar as malas. Sua voz estava um tanto desanimada, dizendo desculpe. Quando sóbrio, ele não conseguia dizer, e é por isso que ele quis me convidar para beber mais cedo. Ele disse que deveria retornar à sua posição original para ajudar nos negócios da guilda de mercadores e se casar. Fiquei chocado, perguntando quando ele começou a namorar. A voz do Cabelo Azul ficou mais baixa, dizendo que ouviu que a outra parte vinha de uma boa família e poderia ajudar muito sua família. Meu tom carregava um toque de insatisfação quando eu disse que ele fazia o casamento político parecer tão agradável. Ele estava realmente bem com isso? Cabelo Azul parou e depois continuou a arrumar as malas, dizendo que a outra parte era tão ótima que não havia motivo para ficar chateado. Eu disse a ele para me olhar nos olhos e responder. Ele estava realmente disposto a desistir da magia? Cabelo Azul ficou em silêncio por um momento e depois disse baixinho que não havia encarado a realidade. Ele na verdade não tinha talento. Ouvir-me dizer que ele tinha talento. Cabelo Azul riu, dizendo que ouvir isso de um gênio já era satisfatório o suficiente. Enquanto conversávamos, o irmão mais velho do Cabelo Azul, o jovem mestre da guilda de mercadores Gil, entrou no quarto. Ele disse ao Cabelo Azul que tinha 5 minutos para terminar de arrumar as malas e descer. O olhar do jovem mestre se voltou para mim. Depois de me avaliar, ele nos disse para nos despedirmos. De repente, perguntei quanto dinheiro seria necessário para comprar a liberdade do Cabelo Azul. O homem se virou. Seu tom era tingido de arrogância, perguntando quem eu era para perguntar tal coisa. Eu disse a ele que era amigo do Cabelo Azul. Agora eu queria propor um acordo mutuamente benéfico. O jovem mestre zombou, perguntando se ser um gênio me tornava tão audacioso. Eu disse que faria do Cabelo Azul um mago de elite da Torre Branca em 2 anos e que, a longo prazo, isso seria mais benéfico para a família deles. O jovem mestre ficou interessado, levantando uma sobrancelha e perguntando que preço eu pagaria se falhasse. Eu respondi que todos os lucros do tratamento e da vacina da gripe cardena pelos próximos 50 anos iriam para a família Hélios, e eu tinha autoridade para fazer essa promessa. O jovem mestre olhou para mim, perguntando se eu iria tão longe por aquele tolo apenas por amizade. Eu balancei a cabeça, dizendo que era porque o Cabelo Azul tinha esse valor.
No máximo em 5 anos, eu restauraria a Torre Branca ao seu auge. Para alcançar este objetivo, eu precisava do cabelo azul. Ele era um talento indispensável para a nova Torre Branca que eu imaginava. O jovem mestre ficou em silêncio por um momento e depois disse, brincalhão, que eu era muito ingênuo. Mas, como um mercador, não havia razão para recusar a proposta tola de um oponente, embora ele adicionasse uma condição. Ele disse que eu precisava provar meu próprio valor, duelar com seu guarda amanhã ao meio-dia, e se eu vencesse, ele aceitaria o acordo. Pensei comigo mesmo, ele sabia muito bem que eu era apenas um mago de nível 2. Claramente, não tinha intenção de deixar o cabelo azul ir. Depois de falar, ele se virou para sair, avisando que se eu não aparecesse amanhã ao meio-dia, seria considerado desistência do acordo. Depois que o jovem mestre saiu, Cabelo Azul me agarrou urgentemente, perguntando por que eu concordei em duelar com um cavaleiro de nível 5. Ele disse que seu irmão apenas achava que eu era muito arrogante e queria uma desculpa para me bater. Ele ficou mais ansioso, tentando até me arrastar para pedir desculpas. De repente, eu disse, um mago de nível 4 valeria a pena lutar, não valeria? Agarrei os ombros do Cabelo Azul com os olhos determinados, dizendo que o faria alcançar o nível 4 em um dia. O jovem mestre apenas disse que eu precisava provar minha habilidade, não que eu tivesse que vencer o duelo pessoalmente. Sendo esse o caso, desde que o Cabelo Azul demonstrasse força de nível 4, isso não resolveria o problema? Na sala de treinamento, o Cabelo Azul murmurou ansiosamente que passou anos sem conseguir subir de nível. Como ele conseguiria fazer isso? Eu disse a ele para primeiro deixar sua magia fluir livremente pelo seu corpo, então observei cuidadosamente a circulação de magia dentro dele. A ponta do meu dedo tocou levemente vários pontos, dizendo que esses eram nós onde ocorria uma perda severa durante sua circulação de magia. Por haver muitos desses defeitos, naturalmente, sua taxa de conclusão de feitiços não podia melhorar. Os olhos do Cabelo Azul se iluminaram de esperança, perguntando se corrigir esses defeitos o faria subir de nível. Eu destruí diretamente sua ilusão. 99,99% dos magos não se importavam com esse tipo de perda de magia. Mas aquele 0,01% chamado de grandes magos, sem exceção, todos prestavam atenção a esses detalhes. A partir de agora, ele praticaria o método de circulação de magia que eu lhe ensinei todas as manhãs. Depois de se acostumar, se tornaria tão natural quanto respirar. Eu disse a ele para demonstrar a magia de transformar o corpo em vento que ele usou na Batalha do Campo de Ervas, mas o Cabelo Azul disse que não conseguia. Ele tinha medo de usar essa magia. Ele narrou lentamente o passado. À medida que atingiu a maioridade, ele ficou cada vez mais ansioso. Como mago, ele nem sequer tinha conquistas decentes. Ele teorizou corajosamente que se todo o seu corpo se transformasse em vento, ele se tornaria mais forte. No início, pensou que tinha conseguido, mas depois percebeu que havia falhado completamente. Depois que a parte inferior do seu corpo se transformou completamente em vento, sua magia tornou-se totalmente incontrolável. Sua alma parecia estar se despedaçando em dezenas de milhares de pedaços. Se a mestra da torre não tivesse passado por ali naquele momento, ele teria morrido naquele dia. Ele nunca mais queria sentir aquela sensação de aniquilação. Eu questionei que, durante a batalha, ele pareceu usá-la muito bem. Cabelo Azul explicou que em situações críticas, era uma reação instintiva acionada subconscientemente. Na verdade, muitos magos já haviam encontrado esse problema de perder o controle da magia, e a solução era bem simples. O problema dele era a falta de habilidade para controlar precisamente o poder mágico. Ele só precisava complementar essa parte. Eu sorri misteriosamente, dizendo que tinha um método para aprimorar a controlabilidade à força. Cabelo Azul me observou desenhar padrões complexos no chão, perguntando se eu estava fazendo um contrato com um demônio. Respondi que estava invocando um espírito e transplantaria um espírito do vento em seu corpo para estabilizar sua magia. Cabelo Azul seguiu minhas instruções com desconfiança, concentrando-se para tentar a invocação, mas nada aconteceu. Eu balancei a cabeça e suspirei. Parecia que ele não tinha afinidade alguma com espíritos. Cabelo Azul imediatamente se preocupou com o que fazer se não conseguisse invocar um espírito. Eu o tranquilizei para não entrar em pânico. Na minha vida passada, quando viajei para o reino dos espíritos, aprendi o ritual ortodoxo de invocação de espíritos e invoquei um com sucesso. Já que consegui uma vez, com certeza conseguiria de novo. Afinal, eu fui o único humano em 120 anos a invocar um espírito com sucesso. A rainha dos espíritos ainda deve se lembrar de mim. Fechei os olhos, relembrando aquela cena de anos atrás. Naquela época, não foi nesta sala de treinamento sem vida, mas em frente à enorme árvore do mundo, cercada por incontáveis espíritos. Embora mudando de local, ainda deve funcionar. No momento em que comecei o encantamento de invocação, um espírito do vento apareceu diante de mim.
Sua voz era clara como sinos de vento, exclamando que alguém finalmente o havia invocado novamente. Pensei comigo mesmo, este cara não me reconheceu. Fui eu quem o invocou antes também. Perguntei o que era necessário para formar um contrato. O espírito do vento disse que não precisava de tais formalidades. O que importava era a conexão de coração para coração. Ele perguntou, humano, você deseja formar uma aliança comigo, o espírito do vento de mais alto grau? Eu balancei a cabeça, apontando para o cabelo azul boquiaberto ao meu lado. Era ele quem precisava. No dia seguinte, ao meio-dia, na arena, depois que todos se cumprimentaram, o jovem mestre apresentou o cavaleiro que lutaria hoje. E as regras simples do duelo: pegar o colar. O jovem mestre olhou para minha vestimenta, dizendo que minha roupa não parecia muito conveniente para a batalha. Eu disse que não havia problema, já que não era eu quem iria lutar. O cabelo azul saiu de trás de mim. O rosto do jovem mestre escureceu. Eu disse calmamente que só precisava provar minha habilidade. Você nunca disse que eu tinha que duelar pessoalmente. E ontem, eu ensinei ao cabelo azul algumas coisas úteis. Ele já havia alcançado nível 4. Em combate real, todos poderiam ver claramente o crescimento do cabelo azul. Coloquei meu braço ao redor dos ombros do cabelo azul, meu tom confiante, para treinar o cabelo azul para ser o Magus da Torre Branca em 2 anos. Eu precisava demonstrar pelo menos este nível de habilidade. Certo? O jovem mestre ordenou friamente ao cavaleiro que, mesmo ao enfrentar o jovem mestre dele, não podia se conter de forma alguma. Dei um tapinha nas costas do cabelo azul, dizendo para não ter medo, que ele definitivamente venceria. O cabelo azul respirou fundo e assentiu, depois caminhou para o centro da arena. Depois que o cavaleiro saudou respeitosamente o cabelo azul, a partida começou oficialmente. Logo no início, o cabelo azul recuou rapidamente, criando cerca de 20 metros de distância segura. Mas no segundo seguinte, a aura intensa que emanava do cavaleiro correu em sua direção. Mesmo sem usar a energia da espada, a presença opressora deste cavaleiro de nível 5 ainda era sufocante. Cabelo azul não pôde deixar de exclamar, este é o verdadeiro poder de um cavaleiro de alto escalão? A dúvida interna começou a crescer. Ele até pensou em se render, mas naquele momento, ele vislumbrou meu olhar determinado. Palavras instantaneamente inundaram sua mente. Eu precisava dele. Ele era um talento indispensável para a nova Torre Branca. Sem ele, o incidente de Herbield teria terminado em desastre. Pela primeira vez na vida, alguém precisava tanto dele. Ele absolutamente não podia decepcionar essas expectativas. O espírito de luta reacendeu nos olhos do cabelo azul enquanto ele lançava um ataque. O cavaleiro desviou sua ofensiva, claramente não esperando que a melhora do cabelo azul fosse tão significativa. E eu podia ver claramente que o cabelo azul agora estava usando magia dupla simultaneamente, atacando enquanto neutralizava os contra-ataques do oponente. Tal técnica era verdadeiramente uma integração ofensiva e defensiva de alto nível. Mas aos olhos do cavaleiro, era meramente divertido de assistir. Seu olhar se aguçou enquanto ele de repente avançava contra o cabelo azul. Cabelo azul não teve tempo para pensar demais. Ele ativou imediatamente o espírito do vento dentro de si. Desferindo a palma da tempestade, o jovem mestre na lateral parecia chocado, incapaz de acreditar que o cabelo azul pudesse resistir diretamente ao ataque do cavaleiro. Ele suspeitou em particular que eu havia usado técnicas proibidas para aprimorá-lo à força. Respondi calmamente que ele não precisava se preocupar. O método que usei era seguro e legítimo, mas o jovem mestre claramente não acreditou totalmente em mim. Na sua opinião, a personalidade fraca do cabelo azul o tornava inadequado como mago de combate. Ele acabaria se machucando. Melhor administrar obedientemente a guilda de mercadores, evitando ressentimentos e poupando a família de preocupações, e prevenindo outro incidente de ser consumido por sua própria magia. Eu naturalmente não sabia o que o jovem mestre estava a pensar, mas eu acreditava no Lebre Azul. O jovem mestre fez uma pausa, dizendo que o Lebre Azul estava claramente em desvantagem. Pensei comigo mesmo, o verdadeiro espetáculo ainda estava para começar. Na noite passada, na sala de treino, o cabelo azul completou o transplante de espírito. Ele disse que ainda não conseguia superar totalmente o seu trauma psicológico e não conseguia transformar livremente o seu corpo em vento à vontade. Ele preocupava-se que não conseguiria vencer neste estado, mas eu disse-lhe que a habilidade do andarilho do vento era muito mais do que apenas transformar-se em vento. O seu verdadeiro golpe mortal era a integração. Desde que ele conseguisse utilizar isto, teria vitória absoluta. Qualquer coisa em contato com o seu corpo, roupas, armas, até objetos aleatórios que ele pegasse podiam transformar-se em vento com ele. Duelos eram sobre esconder a sua carta na manga até ao fim. Vencer através de táticas era mais interessante de qualquer maneira. De volta à arena, o cabelo azul em desvantagem estava agora pronto.
No segundo seguinte, o seu corpo inteiro transformou-se instantaneamente em inúmeras correntes de ar. A sua figura atravessou o corpo do cavaleiro como o vento. No momento em que passou pelo braço do cavaleiro, a ponta do seu dedo enganchou precisamente o colar. Quando ele aterrou, o fluxo de ar dissipou-se instantaneamente e o lebre azul voltou à forma humana. Olhando para o colar na sua mão, o lebre azul riu e comemorou com entusiasmo. O jovem mestre levantou-se de um salto, ondas de choque abalarem o seu coração. Como é que o lebre azul conseguiu libertar o andarilho do vento? O mago de cura tinha dito claramente que o cabelo azul nunca mais conseguiria usar esta magia de alto nível. Fiz um gesto de aprovação ao cabelo azul. O jovem mestre olhou para o seu irmão no campo, os seus olhos cheios de complexidade. Este irmão mais novo que sempre fora visto como incompetente tinha sofrido mudanças avassaladoras em apenas um dia. Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse lentamente as palavras "eu desisto". Ele então despediu-se de nós com o seu cavaleiro, o seu tom invulgarmente gentil, pedindo-me para cuidar do seu irmão a partir de agora. Ele elogiou de forma desajeitada. Cabelo azul com um progresso notável. Vendo o cabelo azul, ali parado sem responder, ele acenou e saiu dizendo "não importa se não ouviste", e depois virou-se para ir embora. Eu olhei para o cabelo azul. Ele claramente fingiu não ouvir de propósito. Este era o calor desajeitado único da sua irmandade. Naquela noite, levei o cabelo azul para as profundezas da Torre Branca. Ele olhou para a sinistra porta de pedra à sua frente, o seu rosto cheio de resistência, dizendo que aquilo não parecia de todo uma sala de treino. Qualquer pessoa veria aquilo como uma masmorra. Eu admiti francamente que, centenas de anos atrás, este lugar era de facto uma masmorra. O lebre azul lamentou-se dizendo que não tinha feito nada de errado. Então por que é que tinha de ser trancado para treinar? Eu disse-lhe que esta era a ordem do vice-mestre da torre, e que depois de subir para o nível 4, as mudanças na sua magia e as técnicas recém-compreendidas precisavam de tempo para se organizar e adaptar, além de que ele podia aproveitar esta oportunidade para se ligar ao espírito. O lebre azul baixou a cabeça desanimado, dizendo que fazia sentido, mas ainda parecia relutante. Na verdade, o treino em confinamento foi um pedido meu. O vice-mestre não o ordenou pessoalmente, mas isto era necessário para o cabelo azul. Apenas num ambiente fechado ele poderia superar completamente o seu trauma psicológico e dominar totalmente o andarilho do vento e o poder do espírito. Depois de aprovar o meu pedido, o vice-mestre da torre disse que o jovem mestre estava a deixar a Torre Branca usar a rede de logística da Guilda de Mercadores Hélios gratuitamente. Assim que a Torre Branca revivesse, os benefícios que a família Hélios ganharia com o Mago Cabelo Azul excederiam a imaginação. Embora as intenções do irmão fossem óbvias, o seu tato era agradável. Então a expressão do vice-mestre da torre tornou-se séria, dizendo que queria que eu desse uma aula. Normalmente, nesta altura, eles iriam querer que eu me concentrasse no departamento de poções para ganhar dinheiro. Nesta conjuntura, porém me a tratar da educação, a menos que os magos da Torre Branca tivessem uma razão para se tornarem mais fortes rapidamente. O vice-mestre da torre elogiou a minha perspicácia e mencionou o cavaleiro mago. Originalmente era um dia em que os magos de todas as torres se reuniam, nominalmente para promover a união, estabelecido pelo imperador para fortalecer as ligações entre as torres. Mas os mestres das torres discutiam sempre que se encontravam, e foi abolido após alguns anos. Trazendo isso à tona novamente nesta altura, tive a certeza imediata de que Sua Majestade queria reiniciar este evento. O vice-mestre da torre acenou em confirmação, dizendo que embora o momento não tivesse sido anunciado publicamente, a família real iria divulgar os detalhes depois do ano novo. Ele também mencionou, preocupado, que a Torre Vermelha se tinha tornado bastante cautelosa ultimamente. Eu escarneci internamente. Enquanto a Torre Vermelha cobiçasse a liderança entre as 4 grandes torres, a Torre Branca em renascimento enfrentaria muitos obstáculos. Eu concordei imediatamente em dar a aula. Ao sair do escritório, um brilho frio cintilou nos meus olhos. Eu nunca permitiria que a Torre Branca fosse suprimida, nem mesmo na morte. Felizmente, eu tinha promovido o cabelo azul para o nível 4 mais cedo. Agradeci silenciosamente a Rainha dos Espíritos no meu coração. Os meus pensamentos voltaram a quando eu invoquei o espírito. O espírito do vento estava furioso, dizendo que nunca antes tinha havido uma formação de contrato por terceiros. Pedi-lhe que transmitisse uma mensagem à Rainha dos Espíritos agora. Diga-lhe que o Mago Branco voltou, e por favor, realize este meu pequeno desejo. Ao ouvir isto, o espírito do vento franziu a testa imediatamente e repreendeu-me. Como ousa um mero humano chamar diretamente a Rainha dos Espíritos pelo nome? Ele absolutamente não transmitiria a mensagem por mim. Mas no segundo seguinte ele recebeu instruções da Rainha dos Espíritos. A sua expressão era complexa enquanto dizia que eu realmente conseguia incomodar a Rainha dos Espíritos para dar ordens pessoalmente.
Ele também disse que a rainha dos espíritos permitiu o transplante de um espírito de grau inferior. Eu não expliquei muito, apenas sorri e agradeci-lhe. Vários dias depois, segurando o aviso de abertura da palestra especial, cheguei à sala de aula no edifício principal da Torre Branca. Ao entrar, examinei os alunos presentes. Um aluno perguntou, confuso, se apenas os que estavam abaixo do nível 3 podiam frequentar esta aula. Um aluno próximo explicou que esta era uma aula de magia básica, e os magos seniores de nível médio estavam todos muito ocupados. Outra pessoa comentou que a Torre Branca estava realmente a melhorar, ouvindo que o vice-mestre da torre convidou pessoalmente o instrutor, e o curso era até no edifício principal. Este lugar costumava sediar seminários de observação real. Alguém interveio, cheio de antecipação sobre o quão incrível o instrutor seria. Nesse momento, uma voz arrogante soou. O filho do conde disse que era apenas uma sala de aula não utilizada a ser emprestada. Não há necessidade de fazer alarido. Um aluno próximo pediu-lhe para não ser tão negativo, dizendo que era raro a Torre Branca investir neles. Mas o filho do conde escarneceu, dizendo que se eles realmente investissem, preparariam palestras de aplicação de alto nível como as outras torres, não uma qualquer reinterpretação da magia básica. Ele também disse que se esta palestra fosse realmente tão boa, aquele gênio arrogante de nível 2 deveria honrá-los com a sua presença. Eu levantei a minha mão e lancei um feitiço de silêncio, interrompendo a conversa deles. Depois caminhei para o centro da plataforma, apresentando-me como instrutor que iria ensinar a palestra de reinterpretação da magia básica a partir de hoje. Eu sabia que descobrir que o instrutor era eu poderia desapontar algumas pessoas. Eles também poderiam adivinhar que usei magia de silêncio porque tinha medo da sua fofoca, mas eu não me importei. Eu disse que se eles pudessem provar que as suas habilidades já não precisavam de refinamento adicional, poderiam sair. Mas dentro de um limite de 10 minutos, eles precisavam de me dizer uma frase. Deixem-me ver as habilidades desta turma então. Alguns alunos estavam a pensar profundamente. Alguns pareciam frustrados, mas o filho do conde parecia completamente composto. 10 minutos passaram rapidamente. Perguntei se ninguém tinha conseguido. O filho do conde levantou-se, o seu rosto mostrando um sorriso triunfante, dizendo que tinha resolvido. Eu levantei uma sobrancelha, reconhecendo que este miúdo é o filho do conde. Depois estalei os dedos, cancelando o feitiço, anunciando que apenas o filho do conde passou no teste. O filho do conde endireitou-se, o seu tom orgulhoso enquanto perguntava se podia faltar à aula. Eu concordei prontamente, e em vez disso ele ficou paralisado, sentindo-se irritado. Eu vi através dos seus pensamentos. Este miúdo estava claramente curioso sobre o conteúdo do curso, mas era demasiado teimoso para recuar. Já que ele foi o único a passar no teste, eu disse que lhe daria uma recompensa e pedi-lhe para vir à plataforma, perguntando qual era a sua magia básica favorita. Ele disse lâmina de vento. Eu disse para ele lançá-la agora. Várias lâminas de vento ciano circularam ao seu redor enquanto ele perguntava se aquilo era bom o suficiente. Eu assenti, dizendo que a aula de hoje seria sobre a lâmina de vento. Ele congelou no lugar, depois mostrou insatisfação, perguntando se eu não via o poder mágico flutuando ao seu redor. Eu estendi a mão e esmaguei suas lâminas de vento, dizendo que, no máximo, eram produtos semi-acabados com 2 problemas. Eu andei lentamente, minha voz alcançando claramente os ouvidos de todos, dizendo que a água continua sendo água mesmo parada, o fogo continua sendo fogo mesmo bruxuleante, mas o vento deve continuar fluindo para ser chamado de vento. O que ele criou não foi uma lâmina de vento. Estritamente falando, era uma lâmina de ar, como água estagnada que apodrece. A magia do vento sem fluxo colapsa facilmente. A Torre Branca é um lugar de manipulação do vento, o que significa que nossa magia nunca deve cessar ou será destruída como agora por ser muito frágil. Ele não pôde deixar de perguntar sobre o segundo problema. Eu disse a ele que consumia magia desnecessária demais ao lançar. Ao economizar a porção desperdiçada, o poder e a estabilidade da lâmina de vento melhorariam muito. Mencionei que ele vinha de uma família de gerações de magos de alto escalão da Torre Branca, certamente testemunhando membros da família treinando magia desde a infância, até imitando seus lançamentos. Antes do estudo formal, imitar a difícil lâmina de vento não era fácil. Ele deve ter mal conseguido usar magia excessiva anos atrás, e esse hábito continuou até agora. Para ele, usar força demais era um método viável. Ao corrigir esses problemas, a lâmina de vento perfeita poderia nascer. Depois de explicar, balancei a cabeça dizendo que era uma pena que um aluno tão excelente não frequentasse a aula. Suas bochechas coraram enquanto ele se virava sem jeito e voltava para seu lugar. Eu observei suas costas e ri baixinho.
3 semanas depois, no salão do prédio principal da Torre Branca, muitas pessoas discutiam discretamente que eu me tornará o instrutor de ouro da Torre Branca, dizendo que todas as aulas estavam lotadas, até mesmo senhores de nível 4 e 5 vinham para assistir. Supostamente, depois de ouvir, ajudava muito no treinamento de magia. 3 horas antes da aula, sugerindo a um amigo que se juntasse para assistir. E quando eles se levantaram, todos no salão inteiro se levantaram. Depois que todos correram para a sala de aula e rapidamente encontraram lugares. Olhando ao redor, eles viram que até o ancião de cabelo amarelo estava presente. Quase na hora da aula, quando finalmente apareci, dizendo que todos chegaram na hora certa. A magia de hoje era muito importante. Como magos da Torre Branca, o que precisava de mais reflexão cuidadosa era a magia do vento. Este era o mais fundamental dos fundamentos. Alguém reclamou baixinho, dizendo que ensinar uma magia básica tão conhecida que até mesmo pessoas de fora da Torre Branca poderiam usar era pura perda de tempo. O ancião de cabelo amarelo levantou a mão, dizendo que originalmente veio apenas para assistir ao espetáculo, mas queria muito perguntar se eu estava realmente lhes ensinando magia do vento. Eu assenti que sim, pedindo ao ancião para demonstrar a magia do vento mais básica uma vez. O ancião levantou a mão e uma corrente poderosa apareceu do nada, carregando um sopro escaldante enquanto passava por todos. Então olhei para a garota frágil no canto, pedindo a ela que também lançasse a magia do vento mais básica. Ela levantou a mão para lançar a magia do vento, e uma corrente suave subiu lentamente. Os alunos exclamaram em admiração, dizendo que parecia uma brisa de primavera em seus rostos. Perguntei se alguém notou a diferença entre a magia deles. Todos responderam à pergunta. Depois de ouvir, assenti com aprovação, dizendo que a Rabo de Cavalo respondeu corretamente. Continuei explicando que, como a Rabo de Cavalo disse, a composição mágica de todos era completamente diferente em sua natureza. Embora suas fórmulas de feitiço, estruturas e processos de implantação fossem idênticos, um era quente como o deserto, o outro morno como a brisa da primavera. Essa diferença era tão grande que era difícil de acreditar. Então eu introduzi os 4 sistemas de magia para explicar e perguntei quem sabia por que a Torre Branca e a Torre Azul eram classificadas como sistemas de harmonia. Alguém disse que era por causa das características dos atributos. Eu assenti, e então disse que a Torre Vermelha e a Torre Amarela eram fortes e rápidas, mas não podiam se harmonizar porque o mundo não tinha chamas frias ou raios, enquanto o vento e a água podiam esfriar ou aquecer infinitamente. Era por isso que representávamos o sistema de harmonia. Então eu dei exemplos. A condição para ferver água era simples, apenas 100 graus Celsius de calor e um pouco de tempo. Criar vento quente era ainda mais simples porque o vento se assimilava mais facilmente ao ambiente ao redor. Eu levantei minha mão para lançar e 2 correntes de ar apareceram imediatamente ao lado dos alunos. Uma escaldante como lava, outra fria como gelo. Eu disse a todos que o vento era mais livre do que qualquer atributo, capaz de possuir força poderosa como as chamas da Torre Vermelha, velocidade como o raio da Torre Amarela, ou liberdade de forma como a água da Torre Azul. Era o único atributo que poderia conter milhares de naturezas de acordo com a imaginação de um mago, abraçando harmoniosamente todas as coisas no mundo. Portanto, como magos da Torre Branca, eles devem primeiro reconhecer sua compreensão e entendimento do vento. Este era o cerne da lição de hoje. O ancião de cabelo amarelo murmurou de repente, seu olhar tornando-se profundo. Eu imediatamente impedi os alunos que queriam acordá-lo, dizendo a todos para recuarem, absolutamente não perturbando a iluminação do ancião. Um aluno olhou para o ancião preocupado. Eu expliquei baixinho que este era o momento do despertar, sinalizando a todos para ficarem quietos. Momentos depois, o ancião de cabelo amarelo abriu os olhos. A aura mágica ao seu redor tornou-se mais condensada e profunda. Seu rosto mostrava um sorriso animado enquanto ele se levantava e me abraçava com força, agradecendo-me repetidamente, até me chamando de professor. Eu dei um tapinha nas costas do ancião, pensando comigo mesmo que, graças a ele, as aulas futuras deveriam correr mais tranquilamente. Afinal, aqueles de escalão inferior ao do ancião não ousariam mais causar problemas, e um ganho mais significativo foi a Rabo de Cavalo. Eu tinha mudado com sucesso outra pessoa problemática registrada no diário do dono original. Na manhã seguinte, eu vim para a sala de treinamento de inovação futura. Ontem, a Rabo de Cavalo me procurou proativamente, dizendo que este lugar era interessante. Ao saber que eu nunca tinha ouvido falar desta sala de treinamento, ela me olhou como lixo novamente. Então eu decidi investigar. Eu empurrei a porta e entrei. Uma voz mecânica soou instantaneamente, apresentando que esta sala de treinamento foi construída usando tecnologia de engenharia mágica e que, após registrar as informações do usuário, forneceria cursos de treinamento personalizados, perguntando se eu queria me registrar agora.
Depois que o sistema confirmou que eu recusei o registro, disse que prosseguiria como um usuário não registrado e me pediu para definir o estágio de treinamento desejado. Eu perguntei confusamente o que significava estágio. O sistema mecânico explicou que o programa de treinamento tinha 100 estágios para escolher com base no nível de cada um. Eu disse casualmente para começar do estágio 1. Assim que eu falei, 3 esferas de luz apareceram movendo-se lentamente pelo ar. O sistema mecânico explicou para destruir 3 esferas em movimento usando ataques físicos ou mágicos. Lembrando também que se magia de área ampla fosse usada, o treinamento seria cancelado. Eu levantei minha mão com 3 lâminas de vento, destruindo precisamente as esferas. O sistema imediatamente me parabenizou por passar do estágio 1. Este nível era simples demais. Eu queria fazer diretamente o treinamento do estágio 100. O sistema mecânico emitiu um aviso. Eu disse para apenas começar. O sistema então explicou as regras. Destrua 1000 esferas usando ataques físicos ou mágicos. Ser atingido pelas esferas em movimento 5 vezes ou mais seria considerado falha. Assim que terminou, inúmeras pequenas esferas de luz jorraram como uma tempestade, movendo-se tão rápido que deixavam apenas imagens residuais.